Fala, meus monstrinhos favoritos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do podcast A Vida é uma Venda. Pelo que vocês estão vendo aqui fechado, vocês que acompanham já viram que não é o mesmo ambiente que é a sala, porque nós estamos aqui em época de Natal, e eu e a Flávia, né, nós somos cristãos aqui, e a gente acredita num monte de coisa bacana que é unir a família e também uma boa comida e gastronomia. Então, esse especial aqui, a gente selecionou uma dupla incrível, com história sensacional. Vivência, uma das poucas pessoas que, quando criança, sonhou em ser vendedora. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Que é muito raro, e nesse ambiente maravilhoso. E nós vamos comer muito bem, porque o convidado também, que tá junto com a convidada, cozinha muito bem. Que bom, salvou a gente nesses quatro aqui. E nós vamos fazer um belíssimo evento. Eu quero convidar você para conhecer um pouquinho mais daqui a pouco da história, né, Flá? Pois é, a gente saiu do coração de uma loja para o coração da cozinha. Vendedor também come, gente. Cozinha. Pela primeira vez, como o Thiago disse, estamos com um casal. Vou contar só um dos detalhezinhos, porque eu acho importante, antes de apresentar quem é, vocês saberem que aquela história, a jornada do herói, é simplesmente incrível na história deles. Então, assim, ela começou assim desde cedo, como o Thiago disse. Eu acho, na minha opinião, ela não nasceu querendo ser vendedora, ela nasceu vendedora. Exatamente. Desde muito nova, começou na porta do supermercado vendendo carretéis de linha, sim. Depois já colheu algodão, já foi vendedora de porta em porta. Sabe aquela história, você precisa ganhar dinheiro para sustentar a sua vida? Ela não conseguiu só isso, ela também começou a mandar dinheiro para casa. Não basta, é sempre superando as expectativas. E aí foi parar na faculdade de odontologia, um consultório, foi para outro, não encontrava o lugar no mundo até ela criar o lugar do mundo dela. Simplesmente CEO de uma gigantesca, já já eu conto qual é. O outro convidado começou a vida trabalhando ali profissionalmente com o pai, numa autoelétrica. E aí, sabe o que ele foi? Quase que mandado embora do pai. Verdade? Ah, pois é, ali não cabia. Eu acho que ele era muito grande de tamanho e de sonho. É grande, daqui a pouco nós vamos mostrar, é grande o bicho. E foi buscar emprego. Começou como almoxarife, depois virou vendedor, e aí, aos 18 anos, foi para o exército. Sim! Em 2000, depois de um incidente de trânsito, então, gente, aqui é um recado. Se tiver um incidente de trânsito, não xinga, não vai gritando antes de abaixar o vidro e dar uma olhada. Você tá solteiro, pode encontrar alguém ali. E dali em diante, conheceu ela. E em 11 meses, entre se conhecer, namorar, noivar, casar, estão juntos. E aí, o que acontece? Fundam uma gigante do mercado de saúde e bem-estar. Então, vamos lá. Com a ajuda de itens na clínica, ele assumiu a maior missão da sua vida no exército. Sabe qual foi? Qual? Sair do exército para empreender, sim. E aí, de lá, então, cursou odontologia, fez administração de empresas, né? Depois se especializando e ocupa hoje a posição de vice-presidente da empresa. Ao longo dessa jornada, ainda deu tempo de fazer João Pedro e Davi, filhos do casal, muito próximos, animados, e juntos eles construíram a maior holding de saúde e bem-estar do país. Um grupo que já impactou mais de 8 milhões de clientes. E o que é mais incrível, um atendimento classe A para uma população da classe C. Reúne as marcas Sorridentes, Gil Estética Avançadas, Olhar Certo, Amo Vacinas, e faturaram mais de 1 bi o ano passado. Tô curiosa para saber os resultados desse ano. Tem dia que a gente não faz um bi lá na empresa. Não faz. Não parece história de filme? Pois é uma história de filme, já está no YouTube. Então, assim, detalhes dessa história estão lá, assistam. Hoje nós estamos aqui com Carla e Kleber. Salve de palmas para receber essa dupla incrível. Ao vivo e em cores. Que vai salvar o nosso almoço. É maravilhoso. Gente, é um prazer estar aqui. Ai, bem-vindo. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Bem-vindos. Nosso chefe, escolhido a dedo. Muito bom. Vice-presidente na empresa, mas na cozinha quem manda sou eu. É, o chefe master. Não, olha, gente, um prazer estar aqui. Eu e o Thiago, a gente sempre se encontra aí em alguns estados palestrando. E quando a gente recebeu esse convite, é diferente, né, gente? É a primeira vez que eu gravo um podcast numa cozinha. E é você que vai cozinhar? Claro que não! O chefe lá em casa
né? O bom realmente, quem manda tá aqui, ó, é o Dr. Kleber. Dr. Kleber. Pessoal, ó, é um prazer essa experiência, muito legal. Dezembro aqui, né? Eu acho que a gente vai poder contribuir muito aí com os espectadores aí. Vamos falar de venda, vamos falar de relacionamento, mulheres empoderadas, né? Porque é uma cozinha, mas as mulheres não sabem mais o que é cozinha. Não. Né? E eu vou ter o prazer de cozinhar para vocês um prato que eu aprendi com o meu pai, né? A minha história foi bem inusitada na época, 1985. Os casais se separavam, infelizmente, e a maior parte dos casais ali, os filhos ficavam com a mãe. E eu e meu irmão mais velho, né, nós ficamos com o pai. Então foi um desafio bastante inusitado na época, porque ficamos 3 homens. Meu irmão, com 12 anos de idade, era o cozinheiro, eu tinha 8 anos de idade, eu era o responsável pela faxina da casa e meu pai ia para a oficina. Mas eu sempre almejei a vaga do meu irmão. Então, quando ele estava na cozinha, eu estava ali de cargo. olhando, porque ali era melhor. Eu achava que a faxina não era mais pesado, tinha que tirar a cama, pôr cama e tal, e ele ali só cortando cebolinha. Então, eu acho que eu me inspirei bem no meu pai e no meu irmão ali para aprender a fazer esse prato de hoje aqui, que vai ser uma versão brasileira de uma tradição portuguesa, que é um bom e velho bacalhau. Olha só, gente, vou ser sensacional. sincera. Quando a história do Kleber e da Carla tem uma questão do estrogonofe e tal. Assim, o sucesso já se mede pelo cardápio. Você já vê o quanto isso tem. Eu falo, achando que vem uma receita simples, eles me surpreendem com isso. Um bacalhau. Não, e olha só, Flávia, né? Que tem uma história engraçada, por quê? Porque quando eu comecei a namorar, o único prato que eu sabia fazer de verdade era estrogonofe. Então, uma noite era estrogonofe de camarão, na outra noite era estrogonofe de carne, na outra era estrogonofe de frango e assim e o estrogonofe. Aí eu brinco e falo, né? Às vezes eu vou dar palestra, eu brinco com a mulherada na plateia e digo, olha, se tiver alguma solteira aqui, e com 3 meses de namoro, eu convenci meu marido a sair do exército e vir trabalhar comigo no consultório, né? Que eu já era dentista. E aí eu falo, namorei, noivei, casei em 11 meses, tive filho 2 anos depois, mas eu vou contar o segredo para vocês, é estrogonofe e vinho. Pronto, tá aí, já a receita. E aí o que é melhor, a evolução é o quê? No final, mais pra frente, ele tá cozinhando bacalhau e ele que cozinha. Eu gostei. E a gente falou, vamos fazer então, a gente sabe um pouco da história, falou, vamos fazer estrogonofe, cara. Não, estrogonofe não, pelo amor de Deus. Já comeu a vida. Quantos anos a gente fez? Ô, irmão, conta um pouquinho então, a gente vai colocar na legenda, depois o que vai na receita toda, mas vai ser, como que vai ser mais ou menos o bacalhau aí? Só pra gente entender. Então, é uma salada de bacalhau, né? Alguns lugares chamam de Gomes de Sá, mas eu falo que é uma salada de bacalhau. Então, eu estou num processo de dieta. Esse ano de 2024, eu perdi aí 27 quilos. Muito bem. Então, eu estou buscando muito uma alimentação equilibrada e saudável. Então, bacalhau é peixe, então é uma fonte importante de proteína. Além disso, tem muitos legumes, né? Batata, cenoura, folhas. Então, é um prato bastante equilibrado. Legal, bom, e acho que vai estar bom. E é maravilhoso. No final, Vem cá, a gente vai ter acompanhar, vai dar Pois é. água na boca. Já prepara os ingredientes pra gente praticar em casa. Conta aí pra gente. Conversando aqui, eu já Vai. vou preparando aqui Tá. os ingredientes e aonde, porque assim, gente, eu sou homem, tá? Então, cozinhar, falar, interagir é muita atividade. Não me Isso é faz coisa das pergunta enquanto eu mulheres. cozinho, Então, enquanto você faz a primeira pergunta pra Carla, eu vou pegar e vou abrir um vinho. E eu já vou português. começar a cortar. Olha só, vai rolar vinho. Gente, estão achando que vão embora, vai sair tudo animado hoje. Bom, bora lá. Carla, uma das coisas assim que eu sempre falo para a equipe, falo em podcasts que eu participo, a gente sempre tem a questão da consistência das pessoas. Se você observar, né, o momento de vida que a pessoa tá, geralmente ele tá ligado à consistência do que ela foi fazendo. Existe um termo que a gente fala muito de gestão de pessoas, gestão de empresa, e eu aprendi gestão da vida. As pessoas dão muito errado, porque fazem escolhas erradas em vários momentos da vida que tinha tudo para dar certo. E a sua história traz uma consistência de escolha e de potencializar oportunidade. Assim, desde sempre que eu escuto a sua história, tem uma oportunidade desse tamanho que vira algo muito grandioso. E aí, vamos lá, começando aí com a equipe, com o que está por trás dessa gigante, né?
Quantos funcionários vocês estão hoje, assim, de uma forma aproximada? Então, entre parceiros e colaboradores, hoje nós temos 12 mil colaboradores aí espalhados em 23 estados. Interno na franqueadora, nós temos quase 300. E aí nós temos as nossas lojas próprias, que dão em torno de 1.200 colaboradores, e aí somando mais os franqueados, a gente gera aí 12 mil empregos Uau! todos os meses. Então, assim, é uma pessoa que vive gestão de pessoas na prática. Eu sou empreendedora raiz, comecei do zero, então acho que o que a gente vai contar para as pessoas aqui hoje, a gente não leu em livro, ninguém contou pra gente, é o que a gente passou no couro, na pele. E você falou uma coisa aqui muito interessante, né, Flávio? Você falou que constância, você falou sobre isso. E eu gosto muito de dizer que as pessoas fazem muito voos de galinha, né? Começam e param, sobem, descem. E acho que muito mais difícil do que você gerir um time ou montar um negócio é você fazer ele perpetuar. Né? Montar é fácil, eu quero ver você dar continuidade. Porque se a gente olhar... Eu acho que complementando com a Carla, com dado, assim, a gente já ouviu falar várias pesquisas aí que empreender no Brasil não é fácil, bastante desafiador, né? 80% das empresas, infelizmente, ela quebra antes de completar 5 anos. E com a Sorridentes, que é a nossa primogênita, nós vamos completar agora, em 2025, 30 anos. E dia 25. E repara só, Flávia, apenas 12% das empresas no Brasil rompem os 30 anos. Nossa. Então, falar de perenidade no Brasil é um diferencial, entendeu? Então, é isso que a gente pensa como ecossistema de saúde, como empreendedor, porque numa jornada de 30 anos, muita coisa acontece, muita coisa, né, é muito plano econômico, é muita polarização política. Então, é muita coisa que você tem que fazer, e se você não acreditar na sua tese, nos seus princípios, nos seus valores, muita coisa vai tirar você do foco, entendeu? E eu, né, fazendo esse link, né, até essa questão da constância da Carla, e a gente vê o seu resultado, né? Pronto, tá aí dados e fatos do resultado de vocês. Cadê as pessoas que fazem isso acontecer? Vocês estão vivendo mais dificuldade para achar talentos, para manter, engajar? O que está acontecendo? Eu falo que eu acho que não é só o Brasil, né? O mundo está sofrendo um apagão de mão de obra. Eu falei uma coisa, estava comentando aqui com o Thiago quando eu cheguei, né? Que eu fui dar uma palestra esse final de semana, e eu falei uma coisa na palestra que foi assim: o que mudou na minha visão, que é muito claro? Nós temos 2 filhos, você comentou aqui no começo, e nós tínhamos uma preocupação muito grande de não criar herdeiros. Nós gostaríamos de criar homens do bem, seguros e que pudessem trilhar a sua própria história, o seu próprio caminho e seu próprio destino. Porque eu e o Kleber somos a prova viva de que nós somos, sim, responsáveis pelo nosso destino, somos responsáveis em construir a nossa própria história. Somos filhos de pais separados, estamos com 25 anos de casado. Né? O pai dele é borracheiro, semi-analfabeto, meu pai, motorista de ônibus, falecido no hospital público. Né? Então, nós temos 2 filhos hoje formados nas melhores universidades do mundo. Se você olhar meus filhos na rede social, você vai ver que são pessoas do bem, pessoas decentes. Mas eu acho que o que aconteceu? Né? Houve uma preocupação muito grande, principalmente por causa do problema da segurança, que eu acho que, para mim, o maior problema que o Brasil tem hoje não é economia, não é nada, é segurança. Você não tem mais a liberdade de ir e vir. Essa semana eu vi 2 assaltos, assim, ó, na minha frente, né? E assaltos covardes, assaltando senhores de 70 anos. Acho que tudo isso fez com que os pais começassem a colocar os filhos em verdadeiras redomas de vidro. E aí tem uma questão importante aqui, principalmente para quem tem filha mulher. Você põe a filha lá numa redoma de vidro, blinda. Existem algumas pesquisas da Universidade de Harvard, onde nós damos aula todos os anos, que mostra que colocar filhos para trabalhar, colocar filhos para desempenhar papéis em casa, cozinhar, lavar louça,
varrer a casa, coisas básicas, faz com que sejam adultos mais seguros, que sejam adultos mais resolvidos, que tenham mais proatividade para as coisas, mais atitude. Então, essa redoma vai sendo colocada, e aí essa menina cresce uma verdadeira princesa. Só que quando ela cresce, precisa achar o príncipe. E se o príncipe não vem? E a mesma coisa no homem. Então, o que nós estamos vendo acontecer no mundo? Muita gente da geração nem estuda, nem trabalha e nem faz porra nenhuma. Faz nada. Faz nada. E aí, Você tem confortável com a situação, isso. né? Não é algo que Não, se incomoda. comendo hoje, ganho hoje, como hoje, e não tem preocupação com amanhã. Então, eu acho que isso vem propiciando e muito um apagão no mercado de trabalho. Carla, Flávia e Thiago, é assim. Deixa eu- Quando a gente olha aí gerações, né? Então nós tivemos. Toda geração ela faz parte de uma história e a gente, como empresário, como empreendedor, e o mundo só tem um caminho: olhar para frente, né? Quando a gente se apega com o passado, a gente fica meio deprimido, né? Assim que dizem, e o futuro a gente fica ansioso. Então a gente tem que viver o presente, que é o que que é o nosso dia a dia. Então, quando você olha gerações como Baby Boomers, que, né, teve o pós-guerra, que teve toda uma oportunidade, milênios e tal. Então, esta geração, para nós empresários, faz com que cada empresa tenha que ser uma escola. Não tem jeito, né? Um dos pilares importantes do empresário é desenvolver pessoas. E aí, a gente como franqueador, né, na sua essência, uma das transferências de know-how é justamente você desenvolver esse franqueado, porque esse franqueado sendo desenvolvido, ele vai ter a capacidade de desenvolver o seu time. Só que é muito difícil, né, para o empresário, às vezes, principalmente quem está começando, olhar para todas as frentes, né? A primeira coisa que a gente fala de uma unidade nova é olhar exatamente vendas, né? O negócio dele vai perenizar quando o foco for vendas. E a gente que está mais tempo na jornada, a gente tem que ser um apoio na questão do desenvolvimento dessas pessoas. Então, com o passar do tempo, a gente percebeu o seguinte: as pessoas estão estudando mais? Estão, né? Está tendo colégio, estão tendo diplomas, mas isso não quer dizer que as pessoas estão capacitadas para o mercado de trabalho. Então, hoje, eu falo que as empresas viraram meio que curva de rio. De repente, tem um ser humano ali que precisa trabalhar, ou mais ou menos, ele não está muito assim aguerrido para trabalhar, mas ele precisa trabalhar, e a empresa precisa de gente que queira vencer. Então, as empresas estão virando cada vez mais instituições de ensino para colaborar com esse desenvolvimento. E a gente não vê problema nenhum, inclusive isso está no nosso DNA. Formar, treinar, investir nas pessoas. A gente investe muito em treinamento, muito. Não só para o nosso time interno, como principalmente para os nossos franqueados e para o time dos nossos franqueados. Então, quando a pessoa quer, acho que a gente pode falar, né, um pouquinho sobre isso. Na minha visão, existem alguns tipos de pessoas. Tem aquele que não pode, mas quer. Esse cara vai longe. Ele não pode, mas ele quer. Então, você ensina ele a vender, ele vai lá, se dedica, se aperfeiçoa, dá valor e vida que segue. Como diz, voa, vai longe. Tem aquele que pode, mas não quer. Esse aí você pode fazer o que quiser. Que é o da geração nem. Né? Ele não tá afim de nada. Esse aí você pode botar dinheiro, pode botar energia, pode pôr tempo, que não vai resolver. E tem aquele que ele quer e pode. Esse é mais difícil de achar, né? E eu falo que quando você encontra essas pessoas que valem a pena, né? Da tua dedicação, do teu tempo, né? Do teu esforço em desenvolver ela, você vê o crescimento dessas pessoas. Então, a gente vê nossos franqueados. A gente tem franqueado que começou com uma loja, uma única unidade. Hoje tem 30 clínicas. Né? Você vê lá, o cara começou com uma única unidadezinha, fatura mais de 50, 60 milhões por ano. Você vê que o cara quer, ele tem vontade, ele tem garra, ele acorda para vencer, para fazer dar certo. E aí é isso que diferencia quem quer de quem não quer. Cara, eu repostei, o Kleber estava falando que a primeira coisa que olha, né, para o negócio é venda.
Sim. E aí eu repostei hoje, a Flávia postou e eu repostei o dela, o seu post sobre vendas. Fala da frase lá, aqui com vendas, Não há problema. não há problema, e sem Tem- vendas só tem Só problema. tem, não. Gente, é Eu achei exato. demais. Não, eu fiz 2 posts. Olha, gente, esse post que ele repostou, Não é? né? Que com vendas não há problema. Sem vendas só tem problema. E teve um que eu postei antes de ontem também, que tá bombando, né? Que foi o seguinte: ambição não é pegado, preguiça sim. Sensacional. Nossa, maravilhoso. Ambição não é pegado. Cara, acho que a ambição talvez seja aí o que a gente consegue olhar para o mercado de trabalho hoje e consegue ficar mais claro o quanto falta, né? Sim. Porque eu não sei se isso eu queria até compartilhar com você. Acho que se você for para o trabalho, fizer o mínimo bem feito, não faltar e não sacanear, eu acho que isso aqui você já faz parte de um seletíssimo grupo. Com certeza. Infelizmente, o básico hoje já está Você pode ganhando. Você só faz o seu melhor. Mesmo que você tenha ali uma caixa de ferramenta desse tamanho, seu repertório sendo muito pequeno, se conseguir fazer o melhor com o que você tem, eu acho que hoje tá muito raro. O que é? É falta de ambição? Falta. Porque assim, não parece que é só da geração Z. Você vai pegar pessoas de 40, 50 anos, eu não sei se isso é transmissível, sabe? Tipo gripe, eu não sei como que é. Porque parece que as pessoas de 40, 50 anos se comportando como neném. Ó, eu vou dar a minha Gente opinião, do que céu, acho que muito difícil. vale a pena ouvir a do Kleber acho também. Que, assim, a quantidade de informação é absurda hoje. E o grande desafio dessa quantidade de informação que existe é você manter o foco, né? Porque oportunidades tem um monte. Quem é empreendedor quer abraçar o mundo. Isso aí é uma característica. O vendedor tem muito dessa característica também empreendedora, né? Ele acha que ele consegue ali nas 24 horas do dia dele bater meta, vender da consultoria, da tudo. Então, assim, a informação hoje, se a gente não souber administrar, ela vai consumir o seu tempo. E aí, a gente esquece de uma regrinha básica da administração, que é a regra de Pareto, por exemplo. Entendeu? Que 80% dos teus resultados vai vir de 20% dos teus esforços. Então, às vezes é melhor você parar, respirar, colocar a bola no chão e ver de fato o que você é 20% bom. Você consegue chegar na excelência, porque vai dar esse resultado, entendeu? Eu acredito que querer abraçar o mundo já é o começo do fim. E esse é o desafio que a gente tem que ter. Eu tenho uma visão que eu acho que hoje as pessoas estão sonhando pouco. Falo que o indivíduo que não sonha, ele morreu esquecido de enterrar. A perspectiva é muito pequena, Não, né? muito. Ninguém mais quer comprar casa, quer se relacionar, Tem uma questão bíblica, gente. Vocês começarem esse podcast dizendo, somos cristãos, estamos aqui, entendemos que o Natal, né, é um período importante de estar com a família. E o que a gente vê é muito claro isso, né? As pessoas entram numa zona de conforto muito rápido. O cara sonha em ter um carrinho. Ele compra o carrinho, é como se você desligasse ele, sabe? On, off. Desliga o cara, sabe? Não tem perspectiva, não tem ambição. Eu falo uma coisa, gente, que é importante. Se você muda a sua vida, você muda a vida da sua família. Você muda teu ecossistema como um todo. Você muda a direção das coisas. Então, muitas vezes, eu falo, se você não fizer por você, faça pelos seus filhos. Faça pela sua família, pelo menos. E se é bíblico que nós temos que prosperar, em nenhum lugar está escrito na Bíblia que o cara tem que ser fudido, né? Que ele tem que ser pobre, que ele tem que passar dificuldade, que ele tem que ser fracassado. Pelo contrário, né? Deus colocou todo mundo nesse mundo para ser feliz e prosperar a ponto de contribuir. Ou seja, você tem que ter sobrando para poder ainda ajudar o próximo. Lógico, tem que transbordar para poder encher outro copo. Só que para transbordar tem que ter sobrando, né? Nunca vi ninguém passando fome poder transbordar para o próximo. Porque isso a gente percebe muito, né? As pessoas vão para casa, por exemplo, conversam com, sei lá, com o marido, com a esposa, alguma coisa, e a pessoa volta simplesmente, o marido está desempregado, mas tem 1, 2 filhos, ela é a fonte, ela resolve simplesmente não ir. Por quê? Acho que estamos estressados. A pessoa está 2 meses trabalhando no local. O mínimo já é um... fragilidade. Vocês veem isso também em vários setores ou parece que isso só acontece com vendas? Não. O que eu vejo é que é assim, né? Toda pessoa
vamos considerar um fracassado, ele precisa criticar quem faz. Porque fazer dá trabalho. E Ele existe só a questão... não quer não fazer, né? Exatamente. Tem que criticar Tem quem que faz. Fazer dá trabalho. Então, então assim, para mim não ter que fazer, eu preciso criticar quem faça. E aí eu vou arrumar uma coisa para criticar. Né? Aí eu critico, porque esse estigma de que todo empresário rico, todo empresário bem-sucedido é ladrão, né? Ou é picareta. Isso não existe. Olha só, nós construímos uma empresa que hoje tem mais de 900 franquias espalhadas pelo Brasil. Já temos mais de 8 milhões de clientes, fazemos 600 mil atendimentos mês. E o que nos move? Um negócio chamado propósito. Vamos pegar o olhar certo. Por que ela foi construída? Porque nós acreditamos de verdade que enxergar bem é viver bem. Mais de 70% das pessoas que são cegas no mundo jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico de qualidade. Qual a porcentagem? Mais de 70%. Você tem uma ideia, Tiago e Flávia? Nós construímos nosso hospital em Moema, na rua Maracati, em Zumira. Nossa primeira cirurgia foi de uma senhora que eu perguntei para ela qual era o sonho dela. E ela respondeu para mim, meu sonho é enxergar o rosto dos meus netos. Ela tinha netos de 8 anos. A cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo. E ao olhar certo, ela foi construída com os mesmos pilares da Sorridentes. Acesso, todo mundo pode. Conforto, independente do bairro. Conveniência, tem tudo em um só lugar e a qualidade da qual nós não abrimos mão. Que são os valores de vocês enquanto grupo. Por que a Sorridente surgiu? Porque eu acredito que morar bem, comer bem, ter saúde de qualidade é um direito de todos. Né? Uma criança não escolhe filho de quem ela vai ser, nem com que conta bancária ela vai vir. Só que nós prosperamos ao ponto, depois veio a Gil para nossa história, que foi fundada pela atriz Giovanna Antonelli, nos tornamos sócios dela. Eram 13 lojas, hoje são mais de 350 no Brasil. Só que nós prosperamos a um ponto que é assim, ó. Nossas empresas são auditadas por auditoria externa. Há anos, nós tratamos milhares de pessoas de graça no sertão nordestino. A gente manda scanners por sertão. Um percentual do que as pessoas gastam nas nossas lojas é voltado para quem não teve oportunidade na vida. É voltado para quem não pode pagar. Então você vê, você vai, faz, prospera a ponto de transbordar para o próximo. Só que tudo isso dá trabalho, tudo isso tem que fazer, tem que acordar cedo, né? Empreendedor. Arriscar. Não tem como. Empreender é um ato de coragem. Muito. Completamente. A maior parte é risco. Dificilmente você consegue enxergar realmente o próximo degrau. Dificilmente. Até porque, para ficar claro o próximo degrau, você já está muito atrasado. Né? Então, você tem todo um estudo, previsibilidade, usa a sua experiência, mas vem uma pandemia. Muda tudo. Vem essa oscilação, como que vem polaridade, uma carta de crédito que... Vem uma canetada de alguém, né? Que esse é o grande... Você vê, ó, quando eu conheci o Kleber, ele estava no exército e eu trabalhava para um cara, eu trabalhava de dentista para um cara. A única preocupação que eu tinha, eu chegava lá, eu atendia, terminava o atendimento, pegava minha bolsa e ia embora. Não tinha que pagar conta, não me preocupava se faturou ou não faturou. O problema deles tinha dinheiro para pagar o aluguel ou não. Só que não, eu falei, isso não é o que eu quero para minha vida. Eu quero empreender, porque eu gosto de coisa boa. E eu sonho muito. Né? Eu gosto de ter casa em Orlando, eu gosto de ter casa na praia, eu gosto de ter carro bom, eu gosto de ir no mercado e colocar no carrinho o que eu tenho vontade de comer. Né? E não somente aquilo que eu posso. Só que para isso nós pagamos um preço. Durante 12 anos. Nós trabalhamos de domingo a domingo, folgando um domingo por mês. E tinha gente que olhava pra gente e dizia, nossa, coitados, que vida maldita. Vida maldita nada, pra gente era diversão. E vou contar um detalhe, domingo era nosso melhor dia de faturamento, porque dentista não abre de domingo. E aí, é por isso que eu falei, nunca uma siesta vai funcionar no Brasil igual tem na Espanha. Imagina, vamos fechar 2 horinhas para o almoço. Imagina tem de loja para abrir em volta, aproveitando que o cara tá dormindo. Eu falei, o Brasil é outro planeta, né? Não, um paciente com dor de dente, ele paga um pouquinho a mais no domingo. Dor de dente, você faz... E aí... Esse negócio do abrir ao domingo foi um dos pontapés inicial do modelo exato para ser replicado para franquia. Isso não existia no segmento antes? Não. Como é que era antes, né? A experiência que o cliente tinha com o dentista, muitas vezes era o posto de saúde. E, infelizmente, o posto de saúde não é todo lugar no Brasil
que consegue entregar um serviço de excelência. Muitos dentistas eram em cima de alguma coisa, em cima de uma padaria, em cima de um açougue. Então, assim, aquela questão do acesso fácil não era muito fácil. Então, quando a gente percebeu e colocou uma clínica no chão, ofereceu várias especialidades no único lugar, né? A gente acabou atirando numa coisa e acertando várias outras coisas. Porque conforto todo mundo gosta. Então o paciente começou a ter uma experiência diferente na odontologia. O dentista que trabalha dentro da clínica também começou a ver o seguinte: que estrutura maravilhosa. Equipamentos novos, tecnologia, insumos de primeira. Então, isso foram os pilares da Sorridentes, dar acesso à odontologia de qualidade, com o conforto das clínicas, porque todo mundo gosta de conforto, né? E a gente começou na periferia, pode reparar, vocês não lembram, mas assim, visita a casa de um pobre. Ele faz questão de apresentar para você a casa arrumada, limpa, tem televisão. Nós fazemos isso até hoje nas nossas clínicas. Nós fazemos questão de fazer um tour pelas clínicas para mostrar a limpeza, para mostrar a segurança. E isso é um momento ali para quebrar o gelo também, as pessoas andarem pela clínica e perceber tudo aquilo é para ela. Né? Ela se empoderar também, tendo acesso a algo moderno, algo de tecnologia, algo limpo, confortável. Colocando vários dentistas dentro do mesmo lugar, a gente criou o pilar da conveniência. São Paulo, onde nós começamos, tem problema de mobilidade. Então, colocar todas as especialidades no único lugar é tratar a família em toda a sua plenitude ali. Então, desde a criança, da pediatria, até o vô da geriatria, nós temos essa solução no mesmo endereço. Tudo de uma vez. Tudo isso sem abrir mão da qualidade. Então, isso foi a grande virada. Com o passar do tempo, a gente começou a se aperfeiçoar. Pô, por que eu vou ter que montar em cima de um prédio comercial, em cima de uma padaria e tal? Eu vou colocar do lado da Arapuã e da Casas Bahia. Que é onde está o público. Porque se o povo vai consumir, que hoje, né, com o estudo de geomarketing, a gente fala, é o polo gerador de tráfego. Antes a gente não sabia, a gente ia no lugar contar galinha. Quantas pessoas passam muito por aqui. Entendeu? Então, assim, olha a evolução. Então, o polo gerador de tráfego te leva para o lugar mais adequado. E automaticamente você se posicionando como uma loja, uma boutique do sorriso, voilá, né? Genial. Foi a grande virada. E uma coisa que o Kleber falou aqui que vale a gente chamar a atenção de quem está nos assistindo, né? Vendedor, a gente ama vender. Né? E saúde é vendas. E o que a gente vende são serviços essenciais. Vendedor precisa construir diferenciais. E se perceber na fala do Kleber, nós começamos a construir diferenciais. Abrir até 10h30 da noite, abrir de domingo, colocar todas as especialidades num lugar só. A gente revolucionou a odontologia no Brasil. Porque em 1995, o que existia no Brasil era dentista para pobre e dentista para rico. O pobre tratava nos postos de saúde, ficava muito tempo nas filas de espera, e o rico, a classe médica, em dentistas particulares, muitas vezes pagando por uma fortuna. E nós viemos e demos para a classe C o que os ricos tinham nos jardins. Hoje, nós temos em São Paulo mais de 220 unidades. Hoje, 37% do nosso público vem da classe A. Hoje, a gente tem unidade no Oscar Freire. A gente tem unidade praticamente em todos os bairros. Por quê? Porque não importa o que você venda, vendedores precisam construir diferenciais. E essa paixão por querer coisas, né? Falo, o vendedor ele tem que gostar um pouco mais de dinheiro do que a média de qualquer outro profissional. Eu acho que é um dos motores muito fortes. Né? Eu falo que vendas é atividade honesta, né? Que mais rapidamente ascende as pessoas numa classe social. Né? Qual outra profissão você consegue em 2 anos sair de classe C para ter um rendimento de classe A, né? Financeiramente? Somente com vendas. Nós temos lá vendedores que chegaram com a gente com R$2.000, R$2.500. Hoje tem gente em 4 meses, 9, 10. As nossas vendedoras que são as melhores, com 25, 30 mil reais por mês vendendo. Começaram com 2 e pouco. E a gente olha isso muito como um propósito. Eu falo, o seu grupo é um grupo de vendas. Por acaso tem os seus serviços, cada um, mas é um grupo de vendas. Quando a gente fala de questão de propósito, é uma pergunta muito interessante, porque o propósito é uma palavra que sempre agora está muito em pauta. Um propósito, vocês, como fizer, isso veio desde o início ou propósito você vai encontrando durante o caminho? Acho que
quando eu formei com diferencial. Porque durante a faculdade eu fiz um estágio que era ir nas fazendas e nos sítios e nas regiões carentes atender as pessoas gratuitamente. Quando eu formei, eu fiz a seguinte promessa, que independente do lugar que eu fosse trabalhar, eu daria uma odontologia de primeiro mundo, não importa, independente do bolso da pessoa. Então, eu formei com este propósito. Inclusive, o nome Sorridentes eu criei num atendimento gratuito que eu estava fazendo numa família e eles me chamaram para almoçar na casa deles e lá eu vi uma família extremamente carente, mas sorridentes. Foi aí que o nome veio na minha cabeça. E você falou uma coisa, Thiago, da venda, né? Foram as vendas que nos trouxeram até aqui. E venda é sinônimo de cliente, é sinônimo de prosperidade na vida das pessoas. Cliente é sinônimo de riqueza. Eu tive a primeira aula disso com 7 anos de idade, quando minha mãe me fez agradecer uma cliente que chegou na minha casa às 9h30 da noite, numa segunda-feira, para fazer uma escova no cabelo. E aí eu, pichochozinha assim, ela falou, agradece a cliente. Eu falei, mas agradece por quê? Ela falou, quantos salões de cabeleireiro tem na cidade? Eu disse, vários. Mas ela decidiu trazer o dinheiro dela aqui. Então, somos nós que temos que agradecer. E essa visão muda muito, porque a gente está vendo justamente o quanto a gente trabalha com vendas, vendedores, essa busca pelo equilíbrio de vida em excesso. O Kleber até falou um pouquinho disso, né? O excesso de informação e essa questão do propósito é um termo, propositite, que é o propósito, e aí é tanta informação que a pessoa segue aquela pessoa que é influente na qualidade de vida, segue a pessoa que é influente como os pais perfeitos, que é o empresário perfeito, e aí começa. E aí são tantas informações que acho que as pessoas paralisam, e aí ela quer ter o dinheiro que tem alguém de muito sucesso, com o tempo de qualidade de quem está só meditando, com a qualidade como pais, e como quem é aquele que só vive a paternidade, e aí cria essa trava. Eu acho que assim, essa trava, e aí acontece muitas vezes, a gente fala de quantos exemplos, eu sempre dou exemplo no Instagram de questão de atendimento ao cliente. E aí eu pedi numa joalheria. Joalheria. Ó, escuta essa história, gente. É real, recente. Uma joalheria de franquia recente, um presente de 15 anos. Aí eu pedi, você me ajuda? Eu preciso de um presente, tá? A vendedora no WhatsApp falou assim: olha no site o que você gostar, me manda o print e eu vejo se eu tenho na loja. Talvez começou uma aí. geração focada tudo Aí no não, e-commerce. eu já e por que é que eu pedi a vendedora se eu podia olhar no site e já pôr no carrinho? É justamente o que eu queria, vendedora. Ok, olhei no site, mandei para ela, falei, quais você tem? Esse. Ah, ok. Falei, então tá bom, vou querer esse. E 1 milhão de coisas aconteceram, eu não falei mais com ela naquele dia. Não me chamou, não me perguntou nada. Voltei um tempo depois, eu falei, vocês enviam para São Paulo, frete tal. Enviamos sim. Eu falei, calcula o frete para mim. Morreu o assunto. Não me respondeu. Você tem que implantar para comprar. Passado uns 3, 4 dias, fui lá de novo, pedi, bom, resumo. Depois de uma semana brigando com a vendedora para eu conseguir comprar finalmente o presente, uma joia, não tô falando, é uma joia. Ela, beleza, tudo certo, manda o frete. Aí você fala assim, eu preciso de um cartão. Você pode escrever, né? Pode ser manuscrito, tal, é um cartão, a mensagem é essa. Ela falou, não tenho cartão. Cartão é um pedaço. A loja é no shopping, uma joalheria. Eu falei, você não tem como providenciar um cartão? Você não tem como comprar para mim? Pode, eu não pedi desconto, eu não pedi mais barato, eu não pedi para não cobrar. Ela, não tenho. Não. Primeira coisa que eu falo pra todo mundo, né? Cara, chegou alguém pelo WhatsApp, que é muito Gente. comum, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer pra ela. Muito obrigado por linha. entrar em contato. É a primeira coisa, porque ali tá a prosperidade, ali tá a escola do seu filho, ali, né? Mas só que acho que, como você falou, esse sonho tá tão pequeno que pra ela nem pra isso. Sabe um detalhe? As pessoas, muita gente não consegue enxergar que salário é só para você viver, comer, beber. Salário não realiza sonhos. O que realiza sonhos é comissão, é bônus, Extra. vendas. O salário, assim, ele vai te dar o básico. Então, quando você olha para todas as pessoas que se destacaram, você vai ver que ali tem muita venda.
né? Eu comecei trabalhando para um cara em cima de uma padaria como dentista e eu ganhava 20%. Ou seja, quanto mais eu atendesse, eu vendesse, mais eu ganharia. E assim eu fui fazendo o meu salário, comprando meu carro, comprando minha casa, até que eu passei a ter a minha primeira clínica, que eu comprei o lugar que eu trabalhava. E aí você vê que tem muita gente que você falou sobre isso, Fábio. Ele almeja o que o outro tem, mas ele não está disposto a pagar o preço Não que o outro pagou. Só o bônus, ônus não. Exatamente. E aquela questão de que olha para a cara, tá pessoa bom, hein? Isso aqui e tá só tô olhando não aqui. consegue identificar a jornada e só a crítica. Mas o cheiro tá aí irresistível. Pelo amor de Deus. Volta um pouco Ó, para a receita aqui, vocês conta lá. Vocês estão falando. Ô, gente, aí, lá em A hora casa que a eu gente belisco, olha, viu? Pode beliscar aqui também. Eu tô aqui, ó, Coisa mais aguarda. gostosa. Eu vinho, pegar uma assim, tá? taça, não sei se o- Eu ia Deixa eu falar, ver o se o Kleber, bacalhau ficou bom. É. vai um golinho de vinho, Kleber? Nossa. Ou não? Como é que Vai, tá? Sim, é Ó, zero caloria. português. Inclusive, agradecer o Zarrio, né, Thiago? O Azarril, nossa parceira, que fornece todos os meus consumos, que aliás, não é Tiago, tô pouco. botando um. Aqui, Aqui, ó. tá, o dele tá Aqui, aqui. ó, Ah, aqui, tá ó, ali, aqui, ó. tá ali. Vamos Fazer um fazer um brinde aqui, ó. brinde. Nossa, esse bacalhau tá Pronto. maravilhoso. Ó. Deixa os elogios pro final. Ai, gente. meu Deus. É, não- Saúde não- pra todo Não, mundo. não elogia antes de bater o pênalti. Como Calma, diz, tá só na bora marca. vender, já estamos vendo. Nós já estamos aqui. Câmera aqui, ó, Eu já podcast. Nome, vamos dar um nome. Pode ser filiado, Nome né, seu de bacalhau? muito batido. A gente tem que dar um nome. Bacalhau vendedora, bacalhau... Kleber de Sá. É. Kleber de Sá. Adorei. É o... Ô, Kleber, Ô, conta eu aí sou agora. Experimenta, É o viu? Fish vou pegar um- Sales. Não tem receita de Quase bacalhau. Fish Sales. Caraca, hein? Eu falei pro Kleber, o bacalhau tem uma questão afetiva para mim, porque é um dos pratos mais clássicos do meu pai, né? Que ele mais Maravilhoso. faz de mil maneiras. E Portugal tem nosso coração, né? Um dos países que a gente ama. Kleber, conta aí. Bom, foi lá, cozinhou os legumes aqui. Exatamente. E aí, O próximos passos? segredo do bacalhau. Ó, eu tô adorando isso aqui. O segredo do bacalhau está justamente no tirar o sal, no dessalgar. Eu não gosto de comprar bacalhau já dessalgado, porque eu Gosto acho do pai. que ele fica muito palha. O chefe Né? é assim, É. gente. Eu já ia procurar qual que Eu já sou tá a mais mesma coisa, pronto. cara. Não, Essa não- praticidade aí. É, tá mas vendo? sempre, tá faz certo, tempo. porque isso é chefe, isso é chefe. Entendeu? Então, assim, você tirar o sal do bacalhau é um dos segredos aí. E aí, gente, não tem como um bacalhau sair ruim com um papo gostoso como esse aqui. Não tem muito como. bom. Isso aqui é o melhor dos Cozinhou mundos. os legumes, você cozinhou tudo. A gente refoguei aqui uma cebola, um alho, que tudo tem que ter um cebola e alho, né? O bacalhau, ele já foi dessalgado, coloquei ele para descansar no azeite, tá? Ovo cozido, porque comida portuguesa tem que ter, Tem que ter o bom velho zoiudo aqui, né? A batata, pimentões, né? Eu gosto mais do vermelho e do amarelo, porque o verde é mais indigesto. E aí tem aqui um couve-flor, tem um palmito, enfim, no final vai ficar bom, viu, Isso aí. Flávio? Aí vai montando em A camadas. gente vai Eu montando gostei em Depois do do camadas. bacalhau. Gostoso, né? O Zarril é o quem fornece pra gente lá nos nossos encontros, lá em casa. E o Zarril forneceu esse português pra gente aqui do Maravilhoso. Verdade do Peso. Bom, né? Bom demais. Né? Pode falar pro Zarril que eu quero um desse, viu? Ah, Zarril, ó, não, com certeza não vai pegar. Eu Zarril, ó. gosto de vinho tinto, não sou muito chegada em vinho branco, mas esse aqui foi um dos melhores que eu já tomei na minha vida. Ó, o Zarril, tá aí, ó. Hoje não arruma Zarril é parceiro ruim. distribuidor? Ele revende, e ele é legal porque ele trabalha com, na maioria tem os clássicos, mas a grande parte é de vinícola bem específica. Essa semana, inclusive, eu comprei um, preciso até lembrar o nome, que eu sou horrível de nome, uma vinícola que ela é Português, um, português. é português, é um chileno que casou com português, eu preciso lembrar lá, meio hectare a vinícola. Então, eles Nossa. pegam vinícolas de mais de 200 anos, que estão ou para falir ou fechar, a família não quer mais, e eles queriam lá. E aí, então eles sempre têm alguma coisa muito diferente. Quem gosta de vinho, gosta, né, de alguma coisa assim Sim. que é mais exclusiva, Gosta da mais diferente. história, gosta do... É isso, Exatamente. do storytelling. E aí ele vende muito bem lá. Então, Zarril, obrigado, viu? Ô, Zarril, ó, pode mandar um desse de presente pra mim que eu adorei, viu? Então, vai mandar, ele vai mandar. Ele é Deixa eu muito falar uma parceiro. coisa pra você. Já que você tá falando, histórias vendem, né, gente? Na verdade, quem vende? Funcionou. Quem conta a melhor história. É isso. Os produtos não é o melhor produto, eu sempre falo, galera. Nas E a gente palestras tem um caso, uma pergunta Quem vende clássica. mais é que conta a melhor história. É a melhor história. É a Sensacional melhor isso. história que conta, né? Conta a história do hambúrguer. Eu adoro. a gente Isso é fala que- clássico de palestra. Quase, acho que todo mundo que tá aqui, ó, né? Tem uma equipe grande.
provavelmente, o Kleber com certeza, deve fazer um hambúrguer mais saboroso do que qualquer uma dessas grandes franquias de hamburgueria. Eu acho que eu mando bem mesmo. E nem por isso, ô Kleber, você vai abrir um monte de franquia de hamburgueria na frente do McDonald's com vontade de quebrar ela. Né? Então, assim, se você pegar 10 empresas mais bem listadas na Bolsa de Valores, se você pegar os produtos e serviços, raramente eles têm o melhor produto e serviço. Alguns, inclusive, dentro da lista ali dos 10 primeiros, têm as piores avaliações de serviço pelos próprios clientes. Então, quer dizer, como é que mantém aquilo lá? Não é produto, é quem conta a melhor história. Quem tem a melhor operação comercial. No final, sempre, quem tem a melhor operação comercial vence. Mais do que o melhor produto, viu? E nessa linha, entrando, quando tem a melhor operação comercial e o melhor produto, a gente tem esses cases icônicos aqui, como do grupo. Sensacional. E aí, uma curiosidade, voltando um pouquinho, você trouxe, né, os 4 pilares do grupo, né, para todas as marcas, e essa questão da qualidade classe A para o público classe C. E a gente fala muito sobre médico, né, que está na mesma linha de saúde, de tratar a pessoa como paciente, não como cliente. Então, você chega lá, principalmente quando você quer qualidade, você tem que pagar caro, e aí você ainda fica esperando, e aí a pessoa ainda entra na sala e pede desculpa, licença, doutora, assim, se sentindo, né, nossa, coitado, ele está super ocupado e eu estou atrapalhando. E a gente, raríssimas, às vezes, agora ok, grandes clínicas estão investindo nisso, mas o padrão de médicos razoáveis é aquela sala de espera péssima, atendente, secretária. Né? A experiência é ruim. A gente sempre fala, tem 2 vagas no consultório. Uma para o médico e a outra a mulher do médico. Você que é o cliente, se der, você para por aí. Em algum lugar. Não incomoda muito, não. O ambiente é ruim. Eu falo, a maioria das vezes está passando jornal. Que aí fala, quem que vai? Você já tá ruim no médico. Você fala, não, você tá morrendo, tá melhor do que aquela pessoa que foi baleada. 40 pessoas morreram, 30 ônibus capotaram, 70 pessoas morreram no E você ali na consulta do psiquiatra, maravilhoso, né? Você já vai entrando para baixo. E aí a gente vai vendo e muitas empresas, não só médico, a redução de custo para fechar a conta, a redução diminui ao máximo a experiência para fazer ganhar mais, para caber Qual é essa conta que vocês fizeram para fazer o contrário, garantindo o preço e todos os elementos? Como que fecha essa conta para vocês? Você já parou para pensar o seguinte? O médico, o dentista, o fisioterapeuta, o biomédico, a área da saúde como um todo, ela não é desenvolvida e formada para ser empreendedores. Né? Eu fiz faculdade, uma das melhores faculdades do Brasil, na Unifenas, em Alfenas. Não tinha aula de marketing, de contabilidade, de empreendedorismo. Só que o profissional da área da saúde, ele forma e ele vira empreendedor no dia seguinte. Ou um eu empreendedor, ou um pequeno ou médio empreendedor. Quando a gente vai para um engenheiro, esse cara é preparado para empreender e na maioria das vezes vai trabalhar para os outros. Trabalhar em indústria, trabalhar para banco, trabalhar para financeiras. Então, nós temos aí um problema na essência, na formação. E quando você não tem essa visão, acontece isso aí. Né? O indivíduo acha que ele comprou uma vaca, que ele compra de manhã e tira leite à tarde. Todo dia ele tira leite e acha que está tudo bem. Mas ele esquece de um negócio chamado reinvestimento. Durante nossos 7 primeiros anos de empresa, 7, não foram nem um dia, nem uma semana e nem um mês. Durante nossos 7 primeiros anos, tudo que nós ganhamos, nós colocamos no nosso negócio. As pessoas diziam assim pra gente, vocês não vão comprar uma casa? Eu dizia, não, nosso negócio vai nos dar muitas casas. E deu. Deu casa em Campos de Jordão, deu casa em Orlando, deu casa no Guarujá. Nós estávamos preocupados em fazer o negócio crescer, em reinvestir no negócio. Então a gente tirava o suficiente para viver, comer bem, morar bem, mas tudo voltava para o próprio negócio. O que é muito comum a gente ver na vida do empreendedor? Ele monta o negócio e aí ele só tira. E ele tira, assim, que você vê pessoas físicas ricas e empresas quebradas. Esquecem que a vaquinha precisa ir para o pasto, que é ela que te dá leite. Em 2009, nós tivemos que tomar uma decisão. Nós tivemos um problema, um erro, né? Eu cometi um erro, decidi dobrar o tamanho da empresa, contando com um financiamento que não saiu, e a gente acordou com uma dívida de 23 milhões de reais. Não, essa história
23 milhões de reais. Você atrasa uma fatura do cartão de crédito, é desesperador. Imagina 23 milhões. Eu não sei, assim, se colocar nessa É porque isso mesa, tem impacto 23 financeiro, né? milhões. Isso tem um impacto emocional Não, sobre as suas decisões. Você começa a quantos perder a coragem em colaboradores você. e Você acha vidas que- envolvidas que iam ser impactadas. se Naquela época quebra nós tudo. tínhamos 98 franquias somente. Só mesmo. Se você tem uma loja. Uma loja. A gente funcionários. estava falando com a minha mãe Eu sou ontem que tem uma loja, inclusive, beijo, meu look todo maravilhoso, Garimpos do Baú, que ela estava falando da dificuldade dessa parte de gestão de tudo. Você três funcionários. imagina essa quantidade, 23 milhões de dinheiro. Vai anestesiando também, né, o Kleber? Cara? Vai anestesiando. Acho que vai levando Mas tudo. eu acho Não. que esse é o grande barato de empreender, porque só o tempo vai te aperfeiçoando, né? Por que que o índio que mais manda na tribo é o cacique e é o mais velho? É a tal da sabedoria, que está lá na Bíblia. Então, assim, com o tempo, a sua sabedoria é o que vai te credenciando cada vez mais para você empreender, para você ser um mentor, porque você vivenciou, né? Então, a gente teve lá, lógico, os assédios do mercado, porque quando a gente gerou esse endividamento, foi porque o negócio era tão bom que foi a primeira vez que os fundos começaram a nos procurar. Então, o que o empreendedor... Eu não falei aqui que o empreendedor quer abraçar Opa, o pera um mundo? pouquinho. Eu falei, Se o fundo cara, tá querendo, eu falei, se o fundo tá querendo, É porque é eu vou bom. fazer. Eu que vou fazer. Sensacional. Entendeu? Eu que vou fazer. O que esses engravatados acham que sabe fazer do meu negócio? Então, a gente pegou informação, modelou pro modo empreendedor raiz e pau, vamos fazer. Tava dando certo. Só que aí o que acontece? Essa é a grande discussão que muitas vezes o casal tem. A gente precisa Cresço falar ou disso. organizo? Eu sou o cara da organização, a Carla é do Tamo junto. crescimento. Que E aí, Pronto, tá aqui, ó. sensacional. e aí, neste momento, É que... o motor do crescimento, que é mais sexy, né? muito. É muito mais sexy o crescimento, ele se sobressaiu. E aí, eu falo que muitas vezes o empreendedor ele quer pegar um monte de areia com os dedos abertos. Começa a cair muita Corre areia. pela mão. Do mesmo jeito que você pega um volume expressivo, você também está perdendo. Então, isso foi a primeira lição com o empreendedor e, cara, a gente conseguiu, né? A Carla, ela assume, isso é uma cena do filme importante, né? Que ela assume com... Mas acho que é importante o pessoal entender do que nós estamos falando. É que a nossa história Isso. virou case no Sebrae, num curso chamado Empretec, desde 2010. Depois virou case na Harvard Business School, na mais renomada universidade de negócios do mundo, onde a gente dá aula todos os anos. Depois foi para Stanford, uma das mais famosas do mundo, aí, universidades na Califórnia. E na pandemia virou um filme. Passou no SBT, na Band, na Rede TV. Inclusive, eu tenho muito respeito, carinho e admiração pelo Silvio Santos. Ele foi o primeiro dono de televisão a passar o filme numa rede de TV Que aberta. fantástico. E agora tá no YouTube gratuitamente, com Assistam. milhões de seguidores para Vamos todo colocar mundo na assistir. legenda. Vamos colocar põe na legenda o link gente do vai YouTube, pôr a gente vai o colocar na... Eu assisti, tá demais. E é legal para vocês entenderem os entremeios. Mas daí, voltando, a gente estava falando da questão de como, ao invés de olhar para a escassez, olhar para a prosperidade, garantir o melhor, É isso, ao invés de. você vai reduzir semeando custo. e vai colhendo, semeando e vai colhendo, e é uma semeadura eterna. Né? Não tem esse negócio que eu vou semear uma semana e parou, porque o que você semeia hoje, você não colhe hoje. Uhum. Nós estamos colhendo frutos de coisas que nós plantamos há 28 anos Tem que acreditar atrás. na jornada, né? Caraca. É isso. Tem que acreditar na jornada. Né? A gente começou esse podcast falando sobre isso, sobre os voos de galinha, sobre a constância. As pessoas não acreditam na jornada, elas querem resultados rápidos e imediatos, querem fazer pouco esforço e querem ter o que o outro tem sem passar pela jornada que o outro passou. E isso tem um impacto muito forte pelas questões das redes sociais. Uhum. Porque o que acontece? Qual que são as duas leis de marketing que mais vendem no mundo desde quando existe o mundo? Fácil e rápido. Então, tudo que é fácil e rápido é muito sexy. E hoje é muito fácil você criar o seu canal, a sua audiência, e falar que é fácil para uma coisa, né? Que é rápido para outra coisa, e você, obviamente,
É óbvio que vende, é óbvio. Se você fala que você vai fazer um negócio fácil e rápido. Só que parece que é muito difícil quando você começa a confrontar esse tipo de narrativa de que é impossível você construir alguma coisa, né, que não tem o mínimo de base. E o mínimo de base leva tempo. Eu acho que até esse problema que a gente tem com pessoas dentro da empresa é isso, né? As pessoas elas querem entrar, querem crescer rapidamente, sem ter o outro lado de entregar, né? E isso vai muito da cultura, né? E ninguém consegue chegar num grupo, numa empresa igual a de vocês, sem cultura. Como que vocês conseguem? Primeiro, qual é a cultura? A pessoa, quando eu falar, olha, qual que é a cultura da empresa? Se eu perguntar para qualquer pessoa lá dentro, o que que ela responderia, o que que vocês gostariam? Como que vocês se asseguram de ter uma cultura dentro da empresa? Porque ninguém chega desse tamanho se não tiver uma cultura clara para todo mundo. Eu acredito, a gente representa a nossa cultura numa árvore, né? Qual é a anatomia da árvore? Raiz, tronco e os frutos. A raiz do nosso negócio é o seguinte: se você quer entrar para esse time, se você quer ser um franqueado, quer investir nisso, a nossa raiz, o nosso propósito é o acesso, conforto, conveniência e qualidade. Isso é o nosso alinhamento número 1. Aí, fazendo uma analogia da minha carreira militar, eu fui sargento no Exército, né? Fui batedor, fiz muita segurança para o Fernando Henrique Cardoso, né? E aí, o que que acontece? O sargento, ele é o elo de ligação entre o comando e a tropa. E o que que é o elo de ligação entre a raiz e o fruto? É o tronco. Então, você empresário, quer entrar nessa cultura, saiba que você é o tronco que vai levar nutrientes para o fruto. E aí, esse tronco ele é dividido em marca, franquia, a gente está falando de marca reconhecida, marca forte, marca premiada. Hoje a Sorridentes é uma das mais premiadas do Brasil. Marca, know-how e suporte. Então, know-how tá algo que a gente testou antes. A gente só virou franquia depois de 23 unidades próprias. E 12 anos de experiência, ou seja, nós não aprendemos com o dinheiro de ninguém. Que aqui no Brasil tem muito aventureiro, né? O cara tem um sonho, né? O cara monta entra, uma franquia e sai vendendo pros outros. Tem até nome isso, né? Chama MVP. Você cria um MVP, lança, vende e tal, e depois vai. Mas não vende como MVP, esse é o problema, né? O MVP, mas não é, não, é um negócio consolidado. Já... Isso, então, know-how. Outra coisa importante no franchise é a questão do suporte. Aí é onde que eu faço uma analogia também, franchise é igual casamento. Se você não der assistência, suporte, acabou, não tem como. Então, marca, know-how, suporte. E aqui, know-how e suporte é aquilo que a gente falou, a gente tem quase 300 pessoas para dar o back-office para o nosso franqueado, apoiar, porque o sucesso da rede vem do franqueado, né? Tem uma palavrinha clichê que a franqueadora respira pelo nariz do franqueado. E é uma realidade. Tecnologia, né? Toda a nossa vertical tecnológica é nossa, desenvolvida por nós. Aí a tecnologia é ter informação de dados. Pô, quem tem 8 milhões de clientes? De fevereiro até agora, nós agendamos quase 3 milhões de consulta. Então, assim, menos de um ano. De fevereiro até agora. Tudo com o sistema de vocês. Então, tudo isso com o nosso sistema. Então, eu tenho o meu banco de dados, que eu tenho a casuística, eu tenho o histórico daquele paciente, né, como um prontuário, mas eu também tenho ferramentas para apoiar o franqueado na ótica de governança e gerenciamento por meio de painéis de indicadores. Então, eu falo de marketing, de marca, know-how, suporte, tecnologia. Outra coisa importante na nossa relação é o treinamento. A gente não falou que as empresas viraram curva de rio e todo mundo encalha dentro de uma empresa na questão do desenvolvimento? Então, treinamento é obrigação dentro da nossa estrutura do franchise. E não menos importante, e tem um diretor nosso do Instituto que ele fala, cara, as empresas, elas desmatam, poluem, crescem e depois viram um instituto para tentar devolver o impacto social que eles não tiveram. Nós fomos diferentes, nós nascemos na comunidade, né? Nós nascemos com alto impacto social e esse negócio de alto impacto social virou um negócio extremamente lucrativo. Então, o último pilar importante do nosso tronco de cultura é a questão do ESG, que é a sustentabilidade. E os frutos, eu falo que são todos os nossos stakeholders. É ouvir o cliente. Aí entra mais ou menos naquela questão eu não sei quantos passos tem, mas antigamente tinha os 7 passos das vendas, é o spin selling, né? Então, ouvir a necessidade do cliente é algo importante, porque às vezes, na cadeira do dentista, o cliente ele não está com dor de dente, ele quer um ouvido.
Então, às vezes, o profissional de saúde, ele não está com saco, com tempo para ouvir. Ele quer resolver logo o problema, mas o cliente, às vezes, não quer isso. O cliente quer baixar a guarda. Então, ouvir esse cliente é importante. Entender a expectativa desse cliente vai vir da escutativa. Oferecer a melhor solução. Mostrar para ele os riscos de não tratar. Então, por exemplo, você tem uma restauração, que é uma cárie. Isso é simples, indolor e barato. Mas mesmo assim você não tem a consciência de fazer esse tratamento. Você vai aguentar, essa restauração vai virar um tratamento de canal. Vai doer, sofrer e vai ficar caro. Mesmo assim você é resistente e aguentou tudo isso. Dor de dente dá no Réveillon, Natal, assim, cuidado, gente. De noite, de madrugada, de final de semana. Não viaja sem passar antes, eu sou idêntico. E aí o seguinte, esse canal ele vai virar o quê? Ele está com dente frágil e ele vai quebrar. Muitas vezes eu falo que quebrou por causa de um pãozinho. Comi um pãozinho, mas não, esse dente tá fraco. E aí esse dente quebrado é um implante. Mais demorado, mais caro e aí vai. Nós não queremos vender só o caro. Nós queremos que o cliente venha para dentro das nossas clínicas sempre, porque prevenir é o que vai dar longevidade para ele e prevenir é melhor do que remediar. E prevenir é ele mais dentro da minha clínica, é tendo mais experiência, é me pagando menos, mas sempre. Então, esse é a nossa cultura. É representado por uma árvore e eu sou o cara da catequese o tempo inteiro. Isso tem a ver com o nosso jeito de ser. Se você for em qualquer unidade Sorridentes, você vai ver lá. Não, tá ótimo. E tem lá, o jeito de ser Sorridentes, que são essas características que o Kleber falou. E como é que a gente replica isso? Nós temos uma plataforma de treinamentos, tem mais de 650 cursos, então, online. Então, nós temos uma matriz de treinamento muito bem definida anualmente. Nossos franqueados recebem um book. Imagine como se fosse uma bíblia, que o franqueado tem que andar debaixo do braço. É um planner, né? A gente chama de planner. Tem o que fazer, como fazer, que hora fazer, que dia fazer. E aí tem as caixas de ferramenta, o porquê de cada coisa. Então... E além de tudo isso, gente, é assim, tem a coisa que tem que ser simples. A gente tem que ser simples. Lembrado. Então, assim, toda apresentação nossa, seja para quem for, eu exijo do meu time de 3 a 6 slides que falem sobre o nosso ecossistema, sobre a nossa cultura. Então, assim, nada começa, né? O quebra-gelo são esses slides. Porque cultura, no final das contas, é essa. O Diego Barreto, né, que ele tem várias definições sobre o que é cultura, e ele fez uma que eu gosto muito. Ele falou: cultura é você falar para todo mundo na empresa o que a empresa quer, o que ela gosta, o que ela 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 quer. Ele ficou 30 segundos falando essa repetição do que ela quer, o que ela gosta, durante todo o dia, né? Não, e a gente sabe que a cultura vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, tem muito empreendedor, tem muito empresário que quer delegar isso para alguém fazer, né? E as empresas são a cara dos donos. Se o dono é desorganizado, a empresa é desorganizada. No quartel a gente falava o seguinte: a tropa é o espelho do guia, e é mais correto a realidade. A equipe é a cara do gestor. Exatamente isso. E as pessoas repetem comportamento, né? Tem três coisas aqui que eu gosto muito de falar. Se você é um procrastinador em casa, na tua vida pessoal, você é um procrastinador no trabalho. Não existe esse negócio de você é uma coisa lá, outra coisa cá. Você repete comportamento. Tem outra coisa que eu gosto bastante de falar aqui, né? O teu negócio é a sua cara. Então é o seguinte, se o dono senta, a equipe deita. Se o dono deita, a equipe morre. Aí perguntam para mim, quem motiva o empreendedor? Deus. Não, é o único cara. Não. Ele não tem para Imagina o empreendedor ficar esperando alguém motivar ele de manhã para levantar e pro negócio dele fazer dar certo. Alguém de muita fé mesmo, porque senão não vai. Né? E a terceira coisa... Empreender é muito solitário. Muito. Uma atividade muito solitária. Você tem que querer muito. Sociedade, mas é muito solitário. É muito solitário. Você pega a nossa situação, né? Nós dois somos as pessoas mais bem-sucedidas da família. A gente não tem a quem recorrer. Se tudo é errado, eu vou pedir para mim. Não, hoje nós temos um network, um relacionamento
gigante, né? Às vezes eu ligo para um Arthur do Boticário, para um Gribaldi, porque é uma referência para mim no franchise. Arthur, me dá uma luz aqui, né? Eu ligo para uma pessoa... Uma ligo... vírgula pro prato. Vamos lá. Ei, Eu, pai, Amanda, Gente, dá uma chegada aqui. gente, olha isso. Olha só, a gente devia ter trazido alguns ouvintes ao vivo, porque assim... E ter vendido isso, né? E aí a gente comprava uma taxa, uma arrasta pra cima. Que coisa Ó, o prato maravilhosa. tá montado, então tá em camadas Tô aqui, com fome. batata, legumes, bacalhau, muito azeite. Agora nós vamos colocar no forninho aqui uns 10, 15 minutos e aí eu acho que a gente já vai poder degustar. Nossa. né? Tô com fome. Não foi o melhor podcast aqui, ó, para todo mundo que tá atrás das câmeras. Toda Meu, a tô equipe tá aqui, ó. aqui, Melhor ó. podcast aqui, ó, do E mundo. generoso em relação à quantidade. Eu tô roubando palmito. Meu Deus amado. Vou pegar um jeito Ah, que gostoso. Olha que forninho bacana. E Então, nós falamos das duas coisas. E a terceira coisa que eu acredito muito, que quem tem fé não precisa de sorte. Empreendedor precisa ter fé. Quem tem fé não precisa ter sorte. E a gente sabe que tem muito empreendedor que está esperando o dia D. O dia D pra quê? Você não sabe nem se você vai estar vivo no dia seguinte. Exatamente. Né? O dia D é hoje, meu amigo. Levanta da cama e faz acontecer e tenha fé e vai em frente. Não fique esperando a sorte bater na tua porta, não. Cara, antes da gente fazer a pergunta da QI isso. também, né? Porque assim, tem muita. A maioria dos medos que a gente tem quando empreende, não sei se também isso aconteceu com você, eles estão mais dentro da cabeça do que realmente eles existem. Né? Aquele medo de falar, será que eu dou o próximo passo? Será que isso aqui é o certo? Eu vejo isso, a gente tem grupos de empresa, convive com isso. Muita gente principalmente os que estão iniciando, eles têm medo de um próximo passo, mas a gente que está de fora, fala, parece que isso aqui está muito mais na cabeça do cara do que realmente está na realidade. Você sabe que as Eles pessoas... de agir, né? Sabe que as pessoas escrevem para mim nas redes sociais? Ah. Ai, doutora, eu tô há anos querendo sair do meu trabalho e empreender. Queria muito comprar uma franquia sua. Aí eu pergunto, o que que te impede? Eu tenho medo, doutora. Mas o medo, sabe do que é, gente? Não é de investir, é de falhar e errar. Então, mas- exatamente. Do julgamento dos Julgamento outros. Que não Ah, ajuda a construir, que não não. ajuda a pagar a conta se der errado. A gente- Não, tem mulher que escreve assim pra mim. Ai, doutora, se der errado, como é que eu vou explicar pra minha família? Como é que eu vou explicar pros meus parentes? As pessoas se preocupam muito com a opinião do outro, com o julgamento do outro, deixam de viver a sua própria vida, realizar os seus sonhos, porque os medos as impedem ou as congelam de fazer algo que pode ser grandioso. E se errar, tá tudo certo. Errou, levanta, continua caminhando. O problema não é você cair. O problema é você cair e continuar no chão, porque é uma decisão que você tem que tomar. Se você cair, levanta e segue em frente. busque os recursos. E até uma frase muito legal para a gente partir para o próximo bloco, que eu vi esses dias até nas redes sociais, comece no dia 31, comece na sexta-feira, comece à meia-noite, Feriado. comece no feriado. Não tem o momento certo, a hora certa. Nunca vai ter um período em que tudo está fora, todas as chances de dar errado estão extinguidas. Sempre vai ter o risco. E é sempre essa questão. Quando perguntam o que é que eu vou falar se der errado, eu respondo o que é que eu vou falar se der certo. E aí, nisso, a gente entra agora para um bloco, né? A conversa está muito boa, a gente tem que ter um outro, eu já tenho tanto tema para outro. Mas a gente entra para um bloco empreender em casal e para um lado mais pessoal. E falando em começar na hora certa, eu saí de uma carreira de multinacional, sou psicóloga, o meu lado empreendedor me levou para além da carreira de clínica e outras questões, e aí a gente fundou a nova escola de vendas, então, em maio, já com mais de 2.000 alunos, e entra nessa questão de prosperidade. Nosso grande propósito é tirar as pessoas, dar condição através da educação e do networking para que as pessoas saiam da mediocridade para a prosperidade. Então, ali ela tem um ambiente, ela tem recurso, ela tem conhecimento, ela tem absolutamente tudo, e a partir daí está na mão dela. Não tem mais desculpa. A gente eliminou todas as desculpas das pessoas. Para isso, a gente vai dar para vocês um presente, que é um acesso à nova escola, para vocês, né, conhecerem, acessarem e compartilhar com quem vocês queiram para dar Premiar esse alguém que acesso. vocês Premiar merecem, alguém. né? Porque isso tem que ser coisa de gente que merece. Né? Porque tem muita gente que está numa situação, você fala, pô, eu vou colocar para aquela pessoa que está na situação. E muitas vezes ela está naquela situação pelo aquele desenho. Eu estava falando com o Kleber, né? A maioria, as pessoas têm a vida que merecem em geral.
as suas decisões colocaram ela lá. Então, assim, escolher muito bem quem merece para poder aproveitar o máximo disso. Tem aquela frase do Ray Kroc do McDonald's, né? Se você acha treinamento caro, imagina o preço da ignorância, né? Quanto custa Então, não treinar, né? eu falei tanto, né, da questão do, né, que as empresas viraram escolas e é isso, Sim. né? As Toda empresas, elas viraram, mas elas não têm como core escolas. E vocês montarem uma estrutura para ajudar o empresário, o empreendedor a desenvolver as pessoas, o papel do empresário é justamente viabilizar ferramentas Exato. e as melhores ferramentas para que o resultado venha. Tirar os atritos. A função do dono da empresa é tirar atrito. E o nosso propósito vem de duas formas. Para ajudar, sim, os empresários, né, com CNPJ, com grandes volumes, mas para ajudar o vendedor que está numa empresa, que ele não está reconhecido, que ele não se sente, sempre vem essa pergunta para mim, assim, ai, não me sinto reconhecido, ai, se eu sair daqui da empresa que eu devo sair para ganhar mais, eu ganho, as pessoas não me remuneram adequadamente. Eu falo, vai saber teu valor no mercado. Procura. Eu falo para os colaboradores da nossa empresa, quando alguém pede aumento, pode procurar o seu valor no mercado. Se eu não puder pagar, a minha empresa chegou no teto da remuneração versus a entrega, eu vou entender. Agora, muitas pessoas estão querendo ganhar acima do que entregam. E aí vão para o mercado e levam um choque, porque às vezes tem até salário, mas reconhecimento, um ambiente, recurso, ferramenta. Então, quem está nesse ambiente também, o grande foco a gente tem para a pessoa física. Eu quero ser um vendedor melhor. A minha empresa não me reconhece, eu não tenho treinamento, não tenho capacitação, tenho a nova escola. E para quem também não quer, que nosso sonho, e que a gente está conseguindo, está há muitos anos, né, fazendo isso, a gente tem o maior canal do mundo do YouTube de técnica de vendas, é o nosso, a gente está lá há 14 anos produzindo conteúdo toda semana, é inverter o jogo, a gente está conseguindo agora. Antigamente, ainda tem uma grande fatia que as pessoas, elas acabam virando vendedoras como última opção. O que a gente está conseguindo fazer é com que você, dentro de uma faculdade, por exemplo, escolha trabalhar com o vendedor, que seja uma opção. Tem uma frase, talvez seja a mais famosa nossa, né, que é: me mostra um vendedor que estudou e se preparou o mesmo tanto que o médico, eu te mostro um milionário. A gente tem, eu falei, a gente tem médicos aí ganhando 40, 50 mil por mês, minhas vendedoras ganham 35, 40, 45 mil por mês. Então, e faz todo sentido, Thiagão. Meu filho em Utah, estudando nos Estados Unidos, ele está fazendo um curso de vendas na graduação. Lá tem uma das melhores universidades dos Estados Unidos. E aí você pega, né? E assim como o empreendedorismo no Brasil, né? A gente fala tanto de empreendedorismo, a venda não pode ser uma opção de subsistência. Não, jamais. Ela tem que ser uma opção de vida. Porque de quando prosperidade. você empreende, quando você empreende, foca na prosperidade, na organização, cara, é só respeitar a jornada que vai dar certo. Toda empresa é uma empresa de vendas, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem profissionais de saúde, porque é muito mais uma questão de atitude, né? De como que eu mudo meu mindset. Desse exemplo que você deu do dentista, eu adoro, porque é a mesma coisa que a gente teve com questão de seguradora. A seguradora passava para a gente o mais baixo dos recursos, para a gente pagar mais barato, porque em um momento da nossa vida era o custo que valia. No momento que a gente passou por um problema de assalto e tudo mais, que se a gente tivesse um seguro muito melhor da casa e que a gente já tinha condição, certamente a gente teria minimizado muito os nossos prejuízos. Vocês estão focando também nos profissionais de saúde. Em todas as vendas na base. E né? eu acho que faz muito sentido, porque assim, como a Carla falou, né? A gente da saúde estuda técnica 5, 6, 10 anos. De repente, no caso do dentista, principalmente, ele tem que montar o consultório dele. Sim. E aí ele... Ou abrir uma franquia. E aí ele se depara que tudo que ele aprendeu ao longo da história, da jornada dele, não bate muito com a empresa que ele tem que ter. Exato. Né? Que ele tem uma secretária, um funcionário que requer RH e tal. Só que aí o que acontece? Eu faço um paralelo com a gente. A gente não tinha... Se hoje ainda tem esse paradigma de uma formação técnica, hoje tem a vantagem de ter muita informação e muito conteúdo disponível em relação a isso. Então, a gente, lá atrás, quebrou muito paradigma. A Sorridentes, ela quebrou um paradigma de sair de cima de uma padaria, montar uma empresa, né, uma característica de empresa, falar de vendas com a equipe técnica, e isso foi muito desafiador. Né? O pessoal mais antigo dos conselhos não entendia o que era esse negócio. As pessoas achavam que era só uma parede amarela, um nome. Não, tem muita coisa por trás de uma franquia, que é justamente para que esse empresário possa ganhar tempo.
E aí é onde que o mindset do profissional, eu falo sempre o seguinte, cara, por que que o médico tem orgulho de trabalhar num Sírio-Libanês, num Albert Einstein, e às vezes ele não colabora com aquela clínica que está ali no bairro? É assim, se o profissional de saúde entender que ele é uma empresa, como liberal, e que ele vai precisar ter uma estrutura, que eu falo muito o seguinte, o dentista ou o médico, ele tem a excelência técnica. Se ele junta essa excelência técnica com uma excelência de estrutura administrativa, o melhor quem vai ganhar vai Sem ser o dúvida. cliente. Sem dúvida. Então, a clínica, eu como, né, hoje quase 1000 clínicas pelo Brasil, eu preciso de intraempreendedores. Uhum. E isso não é demérito para aquele profissional que vai trabalhar dentro das nossas clínicas, porque, cara, eu preciso que ele seja o melhor técnico. E ser um técnico, eu não estou distante do empreendedorismo. Não inviabiliza, Porque né? o Exato. técnico, vocês são grandes especialistas, existem a venda consultiva, né? Sim. E a venda técnica ali. Então, se o profissional se aperfeiçoar no pitch dele, na venda técnica, automaticamente ele vai colher melhores frutos, ele vai bater meta, ele vai converter mais, enfim, ele vai ganhar mais dinheiro. E é o ecossistema que você falou. A pessoa está lá com uma dor, uma pequena dor. Se ela consegue contornar uma objeção, se ela consegue argumentar de forma adequada, sem forçar nada, né? Mas de uma forma adequada, que aquilo que ela está te vendendo, aquele tratamento, naquele momento, é o que você precisa, ela não vai voltar com o canal, ela não vai voltar para uma extração de dente, ela não vai nada. Mas se não está na cabeça de quem está atendendo isso, e tem essa questão da venda como algo ruim, sacanear, não vou forçar o cliente e tal. Se não tiver essa noção de que os maiores solucionadores de problema, e principalmente quem evita um problema, é quem tem mais valor no mercado, aí entra na questão da restrição, economizar no cafezinho, economizar na cadeira, no conforto, impor qualquer coisa para passar na TV aberta porque é mais barato, e aí a gente vai indo para escassez e não para prosperidade, né? Tem 4 pilares que, para mim, determinam as vendas, principalmente quando a gente fala de saúde e bem-estar. Acho que o primeiro pilar é o pilar da confiança. Em saúde, ou você confia ou não confia. Eu recebo, eu tenho um programa que eu faço 3 vezes por ano, um programa de mentoria, que eu recebo empresários, mas principalmente gente da área da saúde. Eu falo muito, cara, você tem alguns segundos para transmitir confiança para o cliente. Se você não transmitir, nem de graça ele compra. Segundo pilar é o pilar da credibilidade. Entrega aquilo que você prometeu. Entrega aquilo que você vendeu. Não promete algo que você não pode cumprir só para poder ficar com o dinheiro do cliente. O terceiro pilar, né, é o pilar do relacionamento. Né? Você conhecer o paciente pelo nome, você conhecer a família dele, principalmente a dor dele. Entender como é que você pode resolver isso. E o quarto pilar é o pilar da experiência. O dinheiro é o quinto item que vai levar um cliente a comprar de você ou não. Se você matar esses pilares, Exatamente. ou você tem que dar muito desconto ou tratar de graça. É isso Não é aí. isso? Se Flávia, você mas você deixa de agregar perguntou- valor, você cai pro Você preço. perguntou sobre empreender em casal. Isso. E ó, Eita. em casa, quem manda é a Carla. Quem manda na empresa é a Carla, entendeu? Então essas mulheres estão muito empoderadas. Pois Mas é, a não, gente pronto, tem uma, tá, eu tenho uma função. Eu, com um grande Pra gente olhar parceiro. mais pra câmera. pra Ah, você pedir. isso. Pra gente falar sim. mais pra câmera. A gente tá aqui, ó, estamos entretidos, você tá vendo tô aqui, ó. Isso. só olho pra câmera quando eu tô comendo bacalhau. Ó, a gente falou também dia que eu sobre quem organiza e quem tem que. É melhor segurar um louco do que empurrar um morto, né? Essa é uma clássica. E aí a gente tem aqui esse padrão, e nesse padrão eu estou aprendendo com um grande parceiro que tem todos esses pilares que você falou, da confiança, credibilidade, a condição financeira, que é a IQI. É, que é a nossa Que grande parceira. inclusive está patrocinando os presentes. Eu vou deixar aqui, já que estamos aqui conversando, tomando vinho. Depois eu dou para vocês, um para cada, para Que vocês legal. presentearem alguém o acesso para a nova escola de vendas. E a EQI entra nessa questão da formação de vendedores. sangue de né, vendedor, Thiago? né? Desculpa. A EQI já, enfim, cuida dos nossos investimentos há muitos anos, é uma das empresas que mais cresce no mercado, e ela tem sangue de vendedor. E é interessante, né? 90% de quem está lá dentro é engenheiro, mas são todos vendedores. O Juliano, que é o fundador, ele fala assim, ó,
A minha empresa é uma empresa de vendas que, por acaso, a gente tem aqui produtos financeiros. Ele falou, se amanhã não puder mais vender, ele fala que em 6 meses ele é a maior empresa de cosmética que tiver. Porque ele falou, eu criei uma empresa de vendas, né? Ele tem uma máquina de formação de vendedores. Quando o Cléber falou da questão de toda empresa vai ser uma empresa de educação, me veio claramente, né? Assim, o pilar dele é educar e formar. Ele contrata vendedores, engenheiros recém saídos de faculdade e forma essas pessoas para vender no mercado financeiro, não à toa, a empresa hoje que mais cresce no mercado e ela apoia todos os nossos projetos relacionados à venda, legal. então a IQI também, e a Sankia. Pois que é a é, nossa outra outro parceira. grande apoiador. Pronto, Ah lá, exatamente. quem não tem a tecnologia própria, a Sankia, gente, é assim, fundamental, um apoiador especial pra gente, pro nosso Exatamente. O projeto. RP, né? Exatamente, o Mais pra RP. né? Agora, e aí ela foi adquirindo outros braços, que nem CRM próprio, hoje eu tenho ferramentas de marketing também. Então a Sankia é outra que sempre apoia os projetos quando é voltado para vendas, também uma empresa que tem coração de vendas e toda empresa que começa a escalar tem lá, né? Sankia é nacional? É nacional. É nacional. que legal. E o grande parceiro nosso, que é o garoto propaganda, que é o Bernardinho, né? Então, tudo aeroporto que tem, tá o Bernardinho lá da Sankia. Eu Ele já sempre vi, fala, já né? vi. Vendas, aí depois você vai ali pro financeiro, pessoas e processo, aquele pilar de estruturar. A Sankia ajuda justamente isso, empresas a escalarem, crescer no mercado e também ajuda aqui no nosso podcast, junto com a gente. Um grande Sensacional. parceiro. E bora então falar desse tema aqui, que eu tô precisando de aula. E aí a real é que a gente faz uma coisa, né? A gente já tem um combinado. Pro Thiago me convencer a encaixar na agenda do podcast, teve duas questões. Uma, realizar o sonho de conhecer algumas pessoas que eu admiro há muito tempo. Vou contar uma curiosidade. Na pandemia, quando abriu a academia pela primeira vez, que eu tava igual vocês, assim, né? O tal de hiperfoco e dieta e alimentação, já que eu tinha nada para fazer, eu falei, vamos deixar o corpo garantido para quando a gente sair para a sociedade, tá aí, né? Tá tudo em dia. E aí eu tava na academia. O primeiro dia na academia, eu tava difícil, tava pesado, aquela fase que altos e baixos da pandemia. Um podcast que eu vi, eu não lembro qual foi, mas eram os dois, porque às vezes tá só a Carla, tá? Do 0 a 700 franquias dos sócios do Bruno Perini e da Malu eu acho Perini. que foi. Foi o E primeiro podcast que nós ouvi fizemos juntos. na pandemia, e para mim, gente, foi assim, transformador. E aí ali eu tinha o sonho de conhecê-los. E aí o Thiago falou: a gente vai conhecer muita gente massa. Porque eu falei, pensa com a gente, olha só, essa história de não começar esperar um dia, esperar o momento certo. Eu falei, quando é na minha vida que eu vou pegar um telefone e vou ligar, Carla, Kleber, dia 24 de dezembro, eu quero almoçar com vocês. Kleber, você pode fazer uma comidinha para mim? Com alguma vontade de um bacalhau? Foi E muito aí além eu do que você queria fazer imaginava, uma né? mentoria. Você imagina que um dia eu achei que isso era possível. Aí não apenas isso, é uma aula, né? Tudo. Então, realmente é uma realização de um sonho. E aí, a parte da mentoria curiosa que eu estou, entra casal. Porque, inclusive, no filme mostram os episódios de atritos de vocês. E a gente tem essa questão do perfil, que ora se complementa e ora conflitam, né? Então, Você é psicóloga, né? sou psicóloga. Então explica assim, isso. eu tenho... Que aqui também A acontece. gente tem... Porque assim, aqui o organizado é ela Isso, e o fazejador, né? Então é aqui invertido. E aí a gente tem uma questão do hedonismo, da paixão pelo prazer. Aprendemos isso com o querido doutor Regis, que queremos... Primeira pergunta, vocês falaram que a gente está passando isso agora. Ó, uma dica, casais, temos uma data em janeiro, eu e Thiago apenas... Pô, é verdade. Não é apenas Fazer um BP da romanticamente lindo e tudo aquilo, mas é uma conversa de BP da vida, business plan da vida. O que a gente quer para a nossa vida? Sabe por quê? A gente está nessa fase enlouquecidamente de trabalho. De segunda a segunda, 2 workaholics, 2 hedonistas apaixonados pelo prazer, família pra caramba. E as coisas Então, vão indo, vão crescendo, vão dando certo, você vai ficando com meio cada vez mais, é toque aquela de história. milhas, né? Quanto Não, porque mais... se fizer o teu negócio dar certo, você precisa... Vocês sabem o tanto de oportunidade de negócio que aparece, e aí eu sempre fico pro Thiago, vamos ou não vamos? O podcast foi uma delas. E aí a gente fala, o Thiago tem uma frase, se você não escolher o momento da vida que você quer se ferrar, você vai se ferrar a vida inteira. Eu falo, mas qual é o momento da vida que a gente para de se ferrar? E como que a gente sabe qual é a hora que, assim, eu vou me Se matar tiver essa de conversa, fazer? né, sobre, claro, que hora que a gente... Que horas desacelera, que, assim, que horas tira, vamos, tá bom, estamos ganhando muito dinheiro, pondo tudo na empresa, agora vamos começar a realizar o sonho 1. Eu vou Teve isso? passar a bola para ela falar primeiro, que
Na hora que ela começar, eu vou na sequência, Acho tá? que- Para não divergir. Nós contamos aqui que nós somos empreendedores raízes, né? Que a gente veio aqui para contar a verdade. Então, assim, no começo, quando nós começamos a empreender juntos, foi muito difícil. O primeiro ano foi devastador. Por quê? O Kleber saiu do exército e veio, né, somar, trabalhar comigo. E aí nós começamos a discutir, brigar por causa da empresa. Então a gente discutia na empresa e chegava em casa assim, né? de bico. Aí o Kleber dizia assim, é utopia você achar que você vai brigar comigo na empresa e chegar em casa, você quer beijinho. Existe, É. A deixa cara os dele. problemas de casa pra fora da porta? Não. Ela diz que sim. Ele É disse pra que ser não. real, assim, né? Ele disse que Ela não. diz que sim, É igual- entendeu? Não, na empresa, deixa na empresa. Ele disse, você tá doida. Não É, consigo falar de dormir. novo, Se né? não Ó, falar Não, daquilo. não, pra mãe não rever isso aí. Não. Eu falo, não, amanhã a gente Olha vê, só, deixa agora, a partir de agora, vamos conversar. Aperta o botão pra ter nada ali. Como diz, o pau torava na empresa Pau e chegava torando. à noite, eu queria beijinho em casa. Gente, vocês são Thiago, Kleber, para. não, Juro. Ai, caraca, Existe. beijinho, outra Guadinho. pessoa. cara, Cadê? vem, fecha esse Para, muro aqui, gente, depois vai de alguém. começar Deixa o cara falar Mas, comigo. ô, Thiago e Flávia, olha só. O que a gente faz com o nosso time de venda? A gente ensina tal do perfil comportamental, Exatamente, primeira coisa. né? Só que quando a gente empreende, cara, é assim, aproveitem um pouco conteúdo como esse, aproveita o momento que vocês estão vivendo, porque isso não existia quando a gente começou. De novo, qual era o meu metamodelo? Exatamente. Meu pai borracheiro. Nossa. Qual Que se era o meta- divorciou. É? que se Então, a Flávia também. Meus pais separaram. Qual o metamodelo da Carla? Mãe cabeleireira, pai motorista, que se divorciaram também. Então, assim, se a gente não quebrar, né? E não sabia que tinha que quebrar, mas se a gente não acreditar que o princípio que eu falei da empresa, você não trazer para a sua família, tudo vai ser em vão. Quebrar Então, paradigmas, assim, né? Tudo é família. Quando você entende que os pilares da família vai superar qualquer coisa, a gente tem a possibilidade de pavimentar um caminho de sucesso. Eu lembro muito, vira e mexe, a gente sempre quer ser melhor, né? Então, assim, eu melhorei em relação à minha família, eu sou primeiro ou segundo a ter um curso superior, e os meus filhos já tiveram a oportunidade de estudar fora do país. Então, assim, foi uma mudança rápida, só com uma geração de transformação. E aí eu olho para trás, eu lembro que tinha alguns coroas que eu via na roda, assim, que falava com muito orgulho num botequinho, que, cara, meu filho se formou e está trabalhando no Itaú. E vira e mexe, eu tenho isso comigo, né? Porque o que a gente quer das pessoas? Quer que seja o Messi, o Cristiano Ronaldo? Eu, com os meus filhos, eu só quero que eles sejam gente boa. O melhor elogio que eu tenho é quando meus filhos vão para algumas pessoas, alguns amigos, falam, cara, que menino gente boa. Para mim, eu não quero saber se é nota 10 na escola e tal, então vão bem. Mas isso é um resultado da criação dos filhos, que nós, como pais, fizemos desde o começo. Então, quando você pega o negócio, a mesma coisa aconteceu. A gente começou a empreender. Qual era o metamodelo? Não tem empresário, empreendedor, não tem berço, não tem nada. Vamos lá, vamos fazer. Então, assim, vontade. Vontade da família dar certo, vontade de construir algo que faça sentido. Então, começa. Perfil comportamental. Eu sou um cara que eu sou I-S com C. O D, meu D é para baixo, baixo do tapete. Isso é o DISC. Isso é uma análise comportamental baseada nas características. Conta as características. Então, imagina só, um cara com quase 1,90 m de altura, militar, com um D que é uma flor. O D de dominante. Não, o dedo da cara deve derrubar essa parede lá no fundo. Então, assim, uma torre. Então, e demorou para a gente descobrir isso, né? Então, assim, foi muita terapia, foi muita ajuda. Isso que eu ia perguntar. Foi muita ajuda. No primeiro ano de casamento, nós quase separamos. E aí a gente resolveu... Qual foi o primeiro ano mesmo? Ou é cada ano? Qual dos 9 primeiros anos foi o primeiro ano? O primeiro ano foi, como eu disse, foi catastrófico, né? Um dia, eu estava lá com a macaca,
o Kleber chegou e falei assim pra ele, eu vou arrumar tuas coisas, e falei pra ele, pior você voltar pra casa do teu pai. Ele disse, nossa, mas o que eu fiz? Né, porque eu sou muito... Chegou, levou uma de graça, chegando. uma imediatista. Discussão. E aí ele a sentou porta. comigo e falou assim, olha... O Wiki me segurou. O Igor segurou. Mesmo? E aí ele falou uma coisa comigo que foi interessante, que foi assim, ele falou, olha, quando nós casamos, nós fizemos um pacto, que nós construiríamos uma história diferente. Porque eu não queria para os meus filhos e para minha vida, a vida que eu tive, e ele também não queria. E aí ele falou, eu acho que nós estamos precisando buscar ajuda. E aí nós fomos fazer coach, fizemos coach em casal durante 1 ano e meio, e neste coach ela fez a gente enxergar Só claramente. que, de novo, vírgula, quem que é o aluno mais dedicado no coach? Hã? Quem que é o aluno mais Não é dedicado? possível. Quem questiona o coach? Não, a gente... É idêntico, cara. E, Idêntico. ai, desculpa, se ela não não perde passar a agenda, você não caminhada. fala pra Até um você. parênteses, até na nossa história tem uma coisa em comum que tem no filme, que a Carla chegou, e aí, vai casar quando? Ah, é? Tipo, Igualzinho. eu fiz isso, é só isso que inverteu. Eu fiz isso com o Thiago. Falei, ó, estamos em maio, olha isso. Mulherada, Mas não pra que tem essa medo. peça? Não, eu falei assim, ó, Ela tava 14 seguinte, anos junto. O que era mais eu 14 pra tava assim, passar? ó, último ano da faculdade, a gente já estava 2 anos juntos. Eu falei, estamos em maio, eu tenho uma meta. Quando a gente vai casar, tem alguma previsão? Aí, não, porque eu tô me estruturando, vamos ver. Eu falei assim, até 31 de dezembro eu tô com você. A partir dessa data, se eu não tiver noiva, 1 de janeiro eu tô solteira. Depois eu pensei, putz, devia ter passado a véspera De feliz. dezembro eu casei. Não, juro. Aí Casou? isso foi em maio. Nossa, dois Sabe Em por quê? maio, Porque 2 de sonho precisa ter junho veio a prazo. É isso aliança, aí. pedido e toda a Sonho pompa. precisa. Sonho precisa ter prazo. Senão você passa uma vida inteira sem sequer realizar nenhum sonho. E aí Então fomos volta vamos lá. fazer Deu a coach. crise, Vamos fazer coach. coach em casal. Por quê? Você não falou de separar as coisas? Empresa acontece, sai. Eu brinco que eu faço analogia que com os diretores às vezes falam, vocês são felizes, né? Porque assim, vocês tomam aqui as suas chamadas de atenção, só que no final do dia quem vai dormir na jaula vai ser eu. Exato, eu não tenho como escapar. Então assim, para mim sempre foi uma questão de utopia. Não existe a separar relacionamento na empresa, em casa, sendo que a empresa faz parte do teu propósito de vida. Uhum. Né? Nós construímos junto. É diferente se vocês trabalham em ambientes separados. Você é executiva numa empresa, tal, no final, desconecta e fala, vamos ter novidade. Dia hoje Por mais que seja problema, é novidade à noite. Então me conta a sua. Problema de um é diferente. E o nosso é o mesmo problema. E a proximidade tira o brilho, né? Exato. Então, assim, e aí a Carla vinha e tal, às vezes dava aquela chicotada, eu falei, não é possível, não dá. Só que a Carla tem esse perfil de italiana e tal, ela briga 5 minutos e tá bem. Eu já sou um cara que precisa de uns 3 dias para digerir. Caraca, cara, é gostoso. Você entendeu? Cara, Então, assim, não vem me agradar eu daqui 10 minutos, não. Nossa. Eu digo, tá bicudo ainda por quê? Cara, Faz porque discussão. Eu falo, eu posso sofrer. os meus sócios que estão vendo isso aqui, meus amigos, nossa senhora. Pô, Mas não eu tem aquele xingo, ditado, cara, quem eu vou dar bate tiro na sua esquece, cara. quem Tá apanha. triste, Eu falo, deixa eu Pelo amor de Deus. sofrer. Eu falo, deixa, eu preciso. Você ficou há tanto tempo, o que eu fiz? Cara, é Tá uma loucura. bicudo porque... E aí o coach nos fez entender quais eram os nossos perfis, aonde a gente jogaria melhor. E aí na empresa a gente começou a separar as áreas. Uau! Saiu! Nossa, dá uns. Ó, moça, Dá uns. Olha, tira esse Meu copo pai. daí de perto, Olha o ó. sorriso da galera aí, ó. Olha o sorriso da galera, ó. Ó. Meu Deus do céu. Tá saindo o segundo prato aí. Colocar Bota isso esse aqui. restante com azeite aí Gente, dentro, pra ele ficar tem molhadinho. marmita, é. Ó, Ai, esse que aqui. delícia. Beleza. esse aqui também. Meu pai. Esse aqui é o restante. Nossa. Esse aqui é o que tá bom. Esse é o que tá curtidinho, no azeite. Ó. Eu vi dizer que vai ter repeteco desse prato em Campos ou... Pô, a gente é daqueles que você convida, a gente vai, tá? É, Nada, aí, não é muito educado, não. qualquer lugar. Como é que nós vamos fazer a mesa Dá um aí? pulo lá. Vamos lá. E aí a gente começou a separar coisas os que eu montava. departamentos. Começamos a separar os departamentos na empresa.
Isso foi uma das soluções que a gente acabou O encontrando, Kleber né? ficou com a área de inteligência, tecnologia, com a área de processos. Na realidade, era motivo para a gente não se encontrar. Muito boa. Entendeu? Vai trabalhar lá, Um cuida do outro Muito boa, muito e boa. vai lá. Só que eu respeito o espaço dela, ela vai nos outros, né? Até a cena Ela da vai Tata tomar no banho. filme é ótima. Não, então tá bom, estamos bem encaminhados, claro. Se for, Hoje a empresa cresceu muito. Praticamente a gente só se vê às segundas-feiras na reunião de diretoria, porque a gente tem mais de uma sede e temos agendas completamente apartadas, totalmente diferente, né? Hoje o Kleber está muito mais no back-office, nos bastidores, estruturando, organizando o processo, né? A gente tem sistemas como o Salesforce e toda a nossa área de BPO numa Deloitte, então ele está muito mais nessa retaguarda e eu estou muito mais no front, né? Dou Ela é embaixadora palestra, das marcas, né? participo de eventos e aí a gente se encontra às reuniões às segundas-feiras, mas lá atrás ter separado as áreas ajudou muito. Então eu fiquei com a área de operações, fiquei com o financeiro, fiquei com algumas áreas que estavam mais ligadas ao meu perfil e o Kleber ficou com as áreas mais ligadas ao perfil dele. E aí, assim, a maioria das discussões é porque a culpa era minha mesma. Ui, gravou, gente? opa, isso aí Ó, vale ouro. Thiago, isso aqui cadê é o print, que print. você fala? Dá para repetir? Nossa, Carla, somos iguais. A maioria das discussões. Quase iguais. Isso, então. As Ele discussões, que vai dar um corte. porque ele ia lá, ele tomava uma decisão e eu ia lá e passava por cima da decisão dele. Então, com isso, nós Maravilhoso. caminhamos Maravilhoso isso. 25 Mas anos assim, juntos. trazendo essa nossa experiência, a gente percebeu também que para os nossos franqueados, a gente começou assim, numa jornada do tipo assim, cara, a gente vendia só para dentista no começo. E vender para dentista é difícil porque ele não é Não é um empresário e empreendedor, tal, então dava um trabalho danado. Aí a gente chegou, evoluiu, o bom de ter 30 anos é isso, né? Depois ele falou, cara, eu não vou mais vender para dentista, vou vender para empresário. E aí o empresário esquecia de olhar a saúde. Nós somos um negócio de saúde. Tem que cuidar de gente, e não dá para olhar só o financeiro. Não foi um modelo interessante. O que veio na sequência foi a família. A franquia sendo um negócio de família, assim como nós construímos o nosso negócio, deixa de ser um negócio e vira um propósito de vida. Temos muitas famílias que são nossos Hoje, franqueados. nós temos muitos franqueados que investem em casal, que se casaram, inclusive, dentro das nossas clínicas, e é os negócios mais bem-sucedidos que a gente tem. Geralmente você usa esse perfil para. Mas quando você vai para o Quando Magil, há um alinhamento de empreender em casal, cara, quando tem esse interessante. alinhamento, dá muito certo. Dá isso muito nas Sorridentes. Quando você vai para Gil, a gente tem um perfil de franqueado com uma característica um pouquinho diferente. Né? É o franqueado que quer empreender, que quer gerir um negócio, que gosta do setor de saúde, beleza e bem-estar, e ele vai viver daquele negócio, porque franquia não é um negócio para investidor. Né? É difícil dar certo para investidor, a não ser que ele tenha bons operadores ou bons sócios operadores. E aí a gente foi aprendendo ao longo desses 30 anos. Você vê, meu primeiro franqueado da Sorridentes, na verdade, meus primeiros 2 franqueados, foi uma moça chamada Rose, que ela é formada em administração de empresa, e o Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone e do Denis Carvalho da Globo. Ele tem 36 Sorridentes. Nossa. Fantástico. Então, nós fomos aprendendo a modular isso. Tá? O Leonardo veio, ele arrumou algumas dentistas tops na rede, que são excelentes operadoras, trouxe elas de sócio para o negócio e está com a gente aí há mais de 14 anos. Então, você vai fazendo esses casamentos que vão dando super certo. E aí vai descobrindo esse perfil também. Porque o de Isso. franquia tem muito isso, né? Tem alguns segmentos que é fácil você definir o perfil do cliente ideal, né? O de franquia vai muito de. A gente tem bastante acesso, né? A questão de franquias, o Miguel, gente, nosso né? sócio lá. Ele falou, você vai descobrindo muito depois o perfil. A gente geralmente começa, né, com o perfil imaginando, mas vai descobrindo, como por exemplo, Vai de vocês, evoluindo. né? Quer dizer, 3 etapas até descobrir um perfil. Os nossos negócios são gente cuidando de gente. Então, são muito rentáveis, extremamente rentáveis.
Mas o cara, para ser um franqueado nosso, ele precisa se identificar com isso. Legal. Em gostar de gente do setor de saúde, beleza e bem-estar. Vender isso. é gostar de gente, né? O cara que É não gosta de gente é impossível, agora tem que gostar de servir, né? Bom, Então, vamos encaminhar, né, pro isso, pra... final nosso aqui. O prato tá que pena, pronto, o tempo. Tanta informação, mas que delícia, que aula legal. de culinária, foram observando aí, as dicas vão estar na legenda. Para a gente fechar, filhos, vocês passaram por camadas de dificuldade, né, que os filhos não passaram. Como que a gente garante hoje, garante acho que não é bem a palavra, mas como que a gente inspira, direciona os filhos para que, sem passar por todo esse perrengue, todas essas camadas, a partir de onde estão, sejam empreendendo como sucessores de vocês ou a partir do negócio próprio deles, para ser daí para cima e não se acomodar no conforto do que eles têm. Vou deixar o Kleber responder essa pergunta, mas é assim, se as pessoas entrarem nas redes sociais, até aqui, nossos filhos deram 0 de trabalho, pelo contrário. Fomos a Boston várias vezes receber prêmios do nosso filho de 22 anos, que inclusive voltou para o Brasil, um baita de um emprego, passou por um processo de seleção lá. Nosso outro filho forma nos Estados Unidos no próximo ano, né? Formaram em com 2 diplomas, falam 3 línguas fluentes, mas aquilo que o Kleber falou, nossa preocupação não era se eles iam ser, né, cabeleireiros, se eles iam ser médicos, se eles iam ser dentistas. A gente queria formar pessoas de bem. E o Kleber vai contar um pouquinho de como a gente estruturou isso, que às vezes eu até ficava brava com ele. A gente não tem um manual de criação de filhos, né? Franquia, você compra um manual e segue o know-how, né? O manual de filho não existe, mas o manual do filho acaba sendo baseado no como você foi criado pelos seus pais. Então, uma coisa que a gente nunca fez foi aliviar a carga. Não aliviamos nada. Hoje em dia, as pessoas querem ser amigos do filho a qualquer custo. E eu acho que tem até um psicólogo, Rossandro, que eu de vez em quando escuto bem. Incrível, ele é incrível. Né? Quando a gente estava montando a casa nos Estados Unidos, eu escutava o podcast dele o tempo inteiro e ele falava o seguinte, cara, tinha um caso lá que a mãe deu uma cobrada no filho e o filho trucou falando que eu não vou ser sua amigo, mãe. Eu falei, cara, em primeiro lugar eu sou tua mãe. E de fato, em primeiro lugar nós somos pais. Se você quiser ser meu amigo, ok, mas em primeiro eu vou cumprir o meu papel como pai. Então, eu acho que a gente nunca abriu mão da educação firme, cobrança de pai, de mãe, estar próximo. Eu jamais deixei. A gente morou 5 anos nos Estados Unidos. A Carla ficava indo e vindo e eu fiquei com os meninos aí. A diferença do perfil tem Na essas... ponte aérea, eu embarcava toda sexta-feira para Orlando e voltava no domingo. Fiz essa vida por 5 anos. Não acredito. E aí, Bate e volta quase. Ponte aérea. ponte aérea. O papai estava Que idade bem. eles tinham? Eles tinham 14 e 13 quando nós fomos para Exato. lá. Pra garantir educação. Fomos para ficar 6 meses. De inglês. 6 meses. Os E aí 5 anos. acabou ficando 5 anos e aí virou um problema, porque eles fizeram o high school e aí para vir para uma universidade boa aqui já não ia bater, então continuaram na universidade lá. Enfim, eu nunca abri mão de estar próximo deles. Sempre organizava os eventos em casa, churrasco. Então, assim, eles queriam fazer alguma coisa, cara, churrasco e tal, balada eu vou junto, né? Eu tenho até que dosar isso daí, mas eu acho que eles gostam quando eu vou, né? Eu sou um cara... Chamam. Eu sou um cara Chama moderno, a gente pra entendeu? ir. Então, Estão chamando para ir numa balada amanhã. eu acho que estar próximo, porque, cara, é o teu maior patrimônio, a tua família, é o teu teto ali. Eles são gente boa, não tem vícios, né? São atletas, eu sempre coloquei Faz para fazer irons. muito exercício, então eu sempre fui de fazer muito exercício. A gente saía para pedalar no Guarujá, eu botava os moleques para pedalar 50, 60 quilômetros junto comigo. Hoje eles estão fazendo Ironman, entendeu? Então, se é para ter algum vício, que tenha um hábito esportivo muito bom, porque Acompanharam vocês no trabalho desde pequenininho? a gente levava para Sim, clínica, trabalho congresso, que legal. feira, filho, vai panfletar, nunca Levava junto para trabalhar. nunca teve aquela alívio. Uma coisa que eu acho que é legal compartilhar aqui. Kleber nunca deixou, né, meus meninos em casa, no sofá, varando noite, jogando videogames. Isso não existe na minha casa. E quando eles começaram a fazer faculdade fora do país, tem as férias, né, que são as férias longas nos Estados Unidos, de 2 meses e meio, 3 meses.
Então, nossa pergunta para eles era, já arrumaram um emprego? Para vir de férias, precisa arrumar um emprego. Nós não queremos ninguém deitado em sofá e pendurado em videogame. Então, eles já vinham para as férias empregados, em estágios. Aí, meus filhos fizeram estágios no BTG Pactual, na Creds, em várias... até lá no Primo Rico, do Thiago Nigro, fizeram em vários lugares. Por quê? Porque a gente queria que eles acordassem de manhã e tivessem uma função. Né, para não ficar lá dormindo até 11 horas, meio-dia, 2 horas. Porque quando dá 10, 11 horas, estão prontos para dormir e sabem a hora de passear e a hora de trabalhar. Então, isso foi algo que a gente levou firme. E aqui tem uma história que eu quero contar que é muito interessante. Quando meus meninos fizeram 10 e 9 anos, meu marido comprou. Eu às vezes falava para ele, escuta, aqui não é um quartel. Eu falava para ele, que ele pegava pesado, até na minha visão, às vezes era pesado demais. E aí ele comprou 2 despertadores daqueles que faz plim, sabe aqueles redondinhos? Baixa em cima assim. Isso, eles não tinham celulares, não. Entregou um para cada um e falou, cara, deixa eu falar um negócio para você. Todo dia vocês me vêm acordar cedo e ir pro trabalho. E aí pra empresa. Né? Ou eu, sua mãe, deixamos vocês na escola. O trabalho de vocês eu estudo. De hoje em diante o despertador está aqui e vocês coloquem para despertar. Se vocês não despertarem, vocês vão perder a aula. Nunca mais ele acordou eles. Deu os despertadores com 10 anos. De hoje em diante, você cuida da sua agenda compromisso, né? e do teu Cara, compromisso. pega esse manual aí. Entendeu? Já E aí, tem uns 3, 4 entregamos. aqui que eu já... Hoje à tarde já vamos conversar já. Agora Caraca, fecha, Flávio, que senão- legal. Vamos, Bora. Verdade, tem que ir também. Muito Bora. obrigado. Mensagem, vamos pensar assim, ó, estamos aqui, toda a audiência ouvindo Verdade. na véspera do Natal. Qual mensagem que vocês deixam para toda a galera que está ouvindo? Já vou fazer o nosso encerramento de agradecimento. Quem está ouvindo na véspera de Natal ou qualquer outra data, é o que eu falei, é a realização de um sonho ter esses 2 aqui. Ó, um manual, dá para extrair conhecimento de todas as áreas, um agradecimento sim, imensurável de vocês pararem a agenda. Se a nossa é maluca, eu imagino a de vocês. E foi de primeira, e encaixou e fez acontecer. E é o que como eu comecei o episódio. Consistência. Eles fazem acontecer. De uma pequena oportunidade, alavancam para fazer incrível. Então, eles não vieram gravar um episódio respondendo perguntas. Eles deram aula e entregaram uma receita absolutamente incrível. Um Feliz Natal para todo mundo. Muito, muito, muito obrigado por nos acompanhar nesse período. Pessoal, Vai lá. acho que o que a gente pode desejar aqui para vocês, né, que vocês tenham um 2025 muito próspero, né, em todos os sentidos, em todos os âmbitos da sua vida. Na saúde, porque tudo começa pela saúde, na família, no trabalho. Legal quando a gente acorda todos os dias para fazer o que a gente gosta de verdade. E não se esqueça disso, que nenhum desafio na sua vida pode ser maior do que a sua vontade de vencer. Então acorde todos os dias para ser cada dia um pouquinho melhor. E se você não fizer por você, faça pela sua família. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tem o link aqui, assistam o nosso filme A Força de um Sorriso. Me sigam na rede social, Kleber também. A gente está sempre lá dando dicas de empreendedorismo. E foi uma honra, um prazer e uma alegria estar aqui hoje. De fato, um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história. Aproveitando essa semana de Natal, sintam-se com a sensação, né, da missão cumprida para 2024. A melhor coisa que a gente tem é ter a sensação que, cara, eu fiz a minha parte. Aproveite esses dias com a sua família. Não tem lugar mais abençoado que a sua família. Sai do celular um pouco, brinca com o teu filho, com a tua mãe, enfim, com quem você gosta de estar. E aproveite esses dias para recarregar a bateria, porque 25 está aí e nós vamos precisar trabalhar bastante. Sensacional. Bora degustar. Obrigado. Feliz Natal.